Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um Careca Cast. Eu sou o Bernardo Palmer e do meu lado tem um semi-careca hoje. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Heraldo, segundo careca desta mesa. Isso aí. Boa noite pra vocês. Queria agradecer a presença de todos que nos acompanham nessa noite. E hoje é o seguinte, equipe Muzi, time Muzi em peso nessa mesa aqui. Temos duas convidadas lindas, maravilhosas, de peso. Queria apresentar para vocês, primeiro a Bebela, Isabela Bosa, nutricionista formada pela Universidade de São Camilo, instrutora de Mindful Eating e pós-graduada em terapia do comportamento alimentar. Vai falar um pouquinho hoje pra gente sobre transtornos, compulsões, bulimia, anorexia e todas as outras coisas que tem aí pra gente falar. Exatamente. Exato. E ao lado dela... Nada mais, nada menos do que Vanessa Benedictas, a assistente do Paulo Muzi. Braço direito e esquerdo e uma perna. Olha que responsa. Vanessa Benedictas, formada pela Universidade de São Camilo em nutrição também, especialista em nutrição esportiva e materno-infantil. Muito bom. Meninas, obrigado por terem aceito o convite. É uma honra enorme terem vocês aqui junto com a gente. Obrigada. A gente queria começar esse podcast conhecendo um pouquinho mais de vocês, porque, na verdade, você, Bebela, assistente da Roberta, você, Nessa, assistente do Muzi. Geralmente, vocês estão mais atrás dos bastidores. Com certeza. E algumas pessoas, mas quem é a Vanessa? Mas quem é a Bebela? Então, a gente queria começar conhecendo um pouquinho mais de vocês. Por que vocês escolheram a nutrição? Da onde veio essa paixão pela nutrição? E uma pergunta, acho que todo mundo quer saber, né? Como é que é trabalhar com a Roberta Muzi? Como é que é trabalhar com o senhor Paulo Muzi? Então, boa noite pra vocês. Boa noite, meninas. O microfone é de vocês. Boa noite, gente. Vou começar, então, me apresentando. Eu sou a Bebela, o Heraldo já me apresentou aí a formação e tudo mais, mas eu sempre brinco que a nutrição, na verdade, ela me ganhou muito aos poucos. Não é que eu sempre fui apaixonada por nutrição, e eu acho que isso é um ponto importante, assim, a ser falado, porque a gente sempre escolhe nossa profissão muito novo, né? Então, eu saí da escola com 16, 17 anos e eu nunca falei, cara, meu sonho é ser nutricionista, vou ser nutricionista porque eu quero atender pessoas, prescrever dietas. Nunca foi assim. Mas eu sabia que eu gostava da área de biológicas, eu entendia isso. E aí eu falei, vou tentar a nutrição, vamos ver o que dá. E aí eu fui fazendo, e aí eu fui vendo que era algo que eu gostava, que eu fui me identificando aos poucos, mas a nutrição só me ganhou de verdade depois que eu me formei e depois que eu comecei a atender. Legal. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que foi tudo no tempo, assim, que tinha que ser. Até mesmo quando eu me formei, eu falei, cara, beleza, agora eu me formei, 4 anos de faculdade, mas acho que não é isso que eu quero fazer. Mas eu acho que uma coisa também é porque eu enxergava a nutrição muito dentro da caixinha que a gente sai da faculdade, assim, sabe? Então, quando eu comecei a entender a nutrição fora daquele mundo, né, como que era realmente a prática clínica, que eu podia trabalhar com outras áreas sem ser a prescritiva apenas, isso foi me abrindo olhares. E aí sim eu falei, eu gostei, acho que é isso, gosto de trabalhar com pessoas, de entender a vida das pessoas. Então, eu fui me identificando dessa forma. Então, na verdade, não é que eu sempre fui apaixonada por nutrição, não. A nutrição me ganhou muito aos poucos. Boa. Excelente. E você, Nessa? Conta pra gente. Boa noite, meninos. Na verdade, eu fui muito diferente da Bebela. Eu decidi que eu ia fazer nutrição aos 13 anos. Lógico, porque eu já tinha algumas dificuldades. Eu queria sempre estar em forma. Eu fazia balé e eu era sempre muito cobrada de ter um físico diferente. E eu tinha uma prima que tinha acabado de entrar na nutrição. E eu falei, não, acho que é isso que eu preciso, entender o que é a nutrição para poder aplicar em mim. Enfim, então eu já com 13 anos saí da escola, já fui direto para a faculdade. E diferente, eu não saí da faculdade já direto nessa área. Eu, na verdade, trabalhei em todas as áreas. Não tem uma área que eu goste mais ou goste menos. Eu amo todas. Então, eu saí já procurando uma área clínica, uma área hospitalar. Até o One você ama? Olha, cara, eu falei a primeira pessoa que eu conheço que ama o One. Que na semana passada eu falei isso pra ela, eu falei, Van, você é a primeira pessoa que eu conheço que fala que ama o One. Exato. Mas é porque Fernando, eu acredito... fala pro pessoal o que é o One aí, que Unidade de alimentação e nutrição. Tá.
É dentro Só pra de galera empresas, Exato. dentro de fábricas, enfim. Você... Eu gosto tanto de One que eu tinha esquecido o que significava One. Nem assim Eu que fui você agora, lembrava, você falou o que mas- significa One, eu passou um verde na minha cabeça aqui, ó. Deu tela azul. Exatamente. Fatal erro. É o que eu falei pra Bebela e falo pra todo mundo. Na verdade, ninguém sabe o que é o One até trabalhar numa One. Então, quando a gente recebe estagiário de One, o que geralmente as gerentes colocam as meninas pra fazer? Tirar a amostra. E o One vai muito além de tirar uma amostra, tirar uma temperatura. Na verdade, o One é você fazer um planejamento, você ter um budget, você trabalhar com custos, com administração de pessoas. É bem gestão também, né? Total gestão. Então, eu fui primeiro na verdade, fui pra área hospitalar, que eu queria muito estar dentro de hospital, era meu sonho, trabalhar Eu com amei os meu médicos. estágio de hospital também. Legal. E eu queria muito. Aí eu trabalhei muito pouco porque eu vi que não era pra mim, porque eu sofria demais e não dava conta. E aí eu falei, não, vou pra administração desse restaurante que funciona dentro de hospital, porque eu ainda queria ficar dentro do hospital porque eu achava a dinâmica muito legal, porque não tinha rotina, uma loucura todos os dias. E aí eu fiquei por mais de 5 anos, depois eu fui convidada para administrar mesmo um restaurante comercial dentro de empresas, que eu queria também, era uma empresa muito grande, era a maior de alimentação do Brasil, e eu queria estar nessa empresa, e eu fui para essa empresa, fiquei mais 5 anos, aí fui convidada para ser diretora de uma outra empresa de alimentação saudável, falei, vamos lá, acho que é mais uma etapa. Desafio. E aí depois veio o convite da Roberta, a Roberta eu conheço ela desde criança, a Roberta, Heraldo, o famoso Juninho. Prazer, Juninho. Prazer, Juninho. Essa ninguém sabia. Exatamente. É difícil chamar ele de Heraldo, porque nunca chamei na vida, então, mas eu tento, me esforço às vezes. Heraldo é pra quando a gente tá brava, eu falo, Heraldo. Heraldo. E aí eu tava nesse trabalho, aí a Roberta falou, ó, o Paulinho tá precisando de uma nutricionista, ele tá criando uma equipe multidisciplinar, o Heraldo tinha acabado de entrar, tinha entrado acho que uns 4 meses antes, né? Você entrou em maio, eu entrei em setembro, acho que foi isso. Acho que mais ou menos isso. Aí ela falou, você não quer ver se você gosta dessa área, não sei o que lá, você estuda, a gente vai, tá, beleza. Eu falei, vamos lá. Eu falei, mas vou continuar com os meus 2 empregos, porque eu não sei se eu vou gostar, porque eu nunca tinha entrado nessa área. Aí fui, me apaixonei. De novo? De novo, pela Mais uma 20ª vez. Então, por isso que eu falo, todas as áreas eu gosto muito. E aí eu fui estudar, fui correr atrás, porque era nutrição esportiva. Era uma época que mal se falava. Né? Era muito pouco Era ainda. muito pouco. Era muito pouco. E era muito legal. Exato. A equipe não. Eu falo que o Muzi foi o cara que quebrou o paradigma de trazer um profissional de educação física pra trás de uma mesa. Sim. Eu acho que eu não conhecia nenhum, eu fui o primeiro. Eu também acho. Cara, a profissional de educação física a estar dentro de um consultório atendendo. Sim. Então, assim, a ideia dessa equipe multidisciplinar, a gente foi uma das Foi primeiras, se pioneiro. não o pioneiro nesse atendimento, Com certeza. entendeu? E foi muito legal, porque assim, eu passei como júnior, eu passei um período do lado do Paulo, Todos aprendendo. nós, né? Todos nós. Fiquei lá entendendo e aprendendo qual que era a dinâmica, como é que funcionava essa parte da clínica. Então tinha uma dinâmica, né? Os pacientes chegavam, passavam com o Paulo, depois reviam a dieta comigo e depois faziam a parte de treino com o Heraldo. E ficou nisso durante muitos anos, né? Sim. Muitos anos. A gente ficou desde 2012 Esse ano faz 12. anos Esse que ano faz estamos 12 ao lado anos. de Paulo Musa, então faz muitos anos. Esse ano faz 12 anos. Ninguém faz a conta de quanto tempo eu tô formada, né? Porque se eu fiz Não, deixa 5 pra lá. mais 5 mais 12, tá tudo 12, tranquilo. E aí foi isso, e aí foi crescendo, o Paulo, na sua sabedoria plena, entendeu que a demanda já era muito grande, que realmente não estava dando vazão, mesmo nós 3, né? Não tinha como rodar. Verdade. E aí entendeu-se a necessidade de ter mais um Mas profissional, equipe. mais um braço pro Paulo. E a parte legal também é que o Paulo antes não tinha nutricionista dentro da sala. Sim. E ele entendeu que precisava, porque até passar comigo, ou depois o Heraldo, quando se formou, passar com o Heraldo, levava-se um tempo para o paciente se encaixar numa rotina. Então a gente entendeu que precisava também Total. dessa Eu demanda acho isso dentro muito da legal, sala. do médico trabalhando com Sim. nutricionista. É algo que tá crescendo muito hoje, né? Sim. Mas que realmente, há uns anos atrás, você nem ouvia falar nisso. Não. Isso. E acho que eu esqueci de contar, né, a parte de Manda. como eu comecei a trabalhar aqui e com a Beta, igual ela falou que como ela começou. Mas eu me formei há pouco tempo, esse ano vai fazer 3 anos só. E eu entrei aqui como estagiária, né, na época
da pandemia, estava muito difícil a questão de lugares de estágio e tudo mais. E aonde eu estava me formando, eles estavam com essa dificuldade. Então, uma parte estava fechando o estágio, outros não queriam mais receber, enfim. E aí a Roberta acabou cedendo o espaço, né, de receber estagiários. Junto comigo entraram mais 5 meninas. E depois a cada 2 meses foi trocando. Uhum. E aí faltavam, assim, uns 4 meses para eu me formar e 2 estágios. Então, o primeiro estágio eu fiz com ela. E aí, eu fui fazendo amizade e proximidade com o pessoal da clínica, conheci o Heraldo, meu último estágio era esportiva, fiquei pra fazer o estágio de esportiva com o Heraldo. Exato. Melhor estágio da sua vida, fala sério, Bebela. Legal. Ela não fez comigo, se eu tivesse feito, talvez seria eu. Então, eu fiz 2 meses de estágio com a Beta, né, depois 2 meses de estágio com ele, finalizei o meu curso. Só que aí, assim, a gente começou a perceber que eu e a Rô, a gente criou uma conexão boa, assim, como pessoa, como trabalho. Ela estava percebendo também essa minha dificuldade, vulnerabilidade de estar se formando e talvez não querendo seguir a carreira. E ela tem essa sensibilidade muito grande. Então, quando ela percebeu isso, ela falou, cara, eu vou te apresentar um mundo da nutrição que muitas vezes a gente não estuda, e foi quando ela me apresentou a parte do Mindful Eating, e aí foi quando eu comecei a pegar mais dessa parte, e eu fiquei 1 ano sem atender, assim, realmente, eu fiquei 1 ano pensando se era realmente isso que eu queria, ajudando ela, auxiliando ela com a recepção das próximas estagiárias, porque ela ficou 1 ano e meio recebendo, né, então era muita demanda, a rotina dela é muito corrida, então eu auxiliava nessa parte mais administrativa com as meninas. E depois disso, ela parou de receber o estágio e eu acabei ficando com ela, porque aí ela me convidou e falou, Bebela, eu preciso de alguém dentro da sala, acho que vai te agregar muito para você também pegar mais dessa parte de prática clínica, acho que vai ser interessante para você me ajuda, eu te ajudo, e nisso agora já vai fazer 2 anos que eu tô como a nutricionista assistente dentro da sala dela. Como o Bernardo da Roberta. Exato, a gente fala, né? Eu sou o Bernardo da Roberta, exatamente. Então, é uma experiência muito incrível, assim, eu sou muito grata por todo o processo, né? Então, diferente da Vai, que conseguiu passar trabalhando mesmo como nutricionista em diversas áreas, eu já entrei na parte clínica, né? E é uma área que eu gosto muito, assim, eu aprendo muito. Todo dia é uma pós-graduação diferente ali dentro da clínica. Exatamente. Não, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Ou com o paciente, ou entre a gente. Exatamente. E eu acho isso muito legal, sabia? Porque a gente tem essa troca, a equipe, assim. Então, às vezes, quantas vezes eu não mando mensagem pro B, me ajuda com esse exame, não tô sabendo identificar direito, o que você acha que eu posso fazer? Hoje mesmo a gente falou sobre calorimetria e etc. A gente falou de calorimetria, exatamente. Isso, porque... Acho que isso é equipe, né? Acho que isso faz parte. Acho que o Paulo construiu muito bem tudo isso, né? Porque desde o começo, eu lembro lá atrás, quando entrou eu e o Júnior, todo dia, 10 horas da noite, a gente tinha reunião de estudo de casa. Todo santo dia. A gente então, atendia até 7 horas, terminava às 8, mano, ia pra sala do Paulo e, esperava ele acabar. 8h30, 9 horas da noite, a gente tava discutindo o caso, cara. Não, e isso o Paulo é muito vai massa. Até o fim, né? Até Exato. Você entendeu. Exato. Até as 3 da manhã, então assim, acho que tudo ele levou muito bem, né? E a gente tem essa troca e eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque a gente cresce juntos nisso. Então, eu falo que assim, eu aprendo muito com a Beta, muito com o Paulo, mas eu também aprendi e aprendo muito com todos vocês, assim, porque, assim, nos nossos tempos livres a gente vai trocando, vai pedindo informação. Mas eu acho que é isso que faz parte, né? Acho que o mundo da nutrição, o mundo da medicina esportiva, acho que de todos os profissionais. A área da saúde, né? Precisa disso. Não, e o Paulo treinou bem a gente exatamente por isso. Porque, por exemplo, o Heraldo ele faz um treino novo, quando o paciente vem do Heraldo passa comigo, eu olho o treino e falo assim, caramba, o Heraldo do treino fez um treino ajustado diferente. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu leio o treino do Heraldo e assim, pô, legal, ele tá fazendo um treino mais metabólico. Peraí, eu usou uma técnica aqui que eu não tava usando. Pô, legal, vou ajustar e vou continuar seguindo isso. Sim. Tanto que agora a gente trocou os treinos pra clássico, tá todo mundo adorando, exatamente. Muito, isso acontece também com a dieta. Né? Isso acontece muito com a dieta. A gente entende o que o outro quis colocar, o porquê que ele mudou daquele jeito. Por conta da demanda. O paciente traz uma demanda que vem pra mim, mas não chega pro Heraldo. É o que a gente falou com o Manda.
semana passada. Exato. Que a gente tava falando sobre a importância de nutricionistas e profissionais de educação física saberem ler exames. Sim, isso é muito importante. Isso é uma coisa que todo mundo da equipe tem esse diferencial. Sim. Porque é o que você falou, o paciente chega pro Bernardo, o paciente sai de mim, chega pro Bernardo, o Bernardo já sabe por que eu aumentei o carboidrato da dieta, por que eu sinalizei o treino de alguma outra Por que você forma. optou pelo carbo e não pela gordura? Exatamente, Entendeu? a mesma coisa para o da Vanessa quando Sim. vem pra gente, ou vice-versa. Isso é uma coisa, é um diferencial. Tanto que os pacientes se atendem pra eu ver exame, você já manda um relatório, ó, triglicéridos desse cara estourou. Exatamente. Você já até sabe. Só para finalizar de como eu cheguei dentro da sala do Paulo, é que, na verdade, assim, eu atendia fora, né? Eu e o Júnior, a gente atendia em salas separadas, e aí, com a demanda, o Paulo tinha uma outra nutricionista dentro da sala dele, e aí a gente acabou fazendo essas trocas, e há 3 anos eu tô do lado dele agora. Braço Então, direito e é esquerdo. um pouco diferente, também foi outro desafio, porque eu atendia sozinha e fui pra dentro da sala do Paulo, que também é um mundo... É uma muito dinâmica diferente. É uma diferente. dinâmica diferente, né? Exato. Porque atender Muito. ao lado de um médico é o que eu falo. É Eu uma faço uma dinâmica pós diária. Exato. Todo dia. Eu faço uma pós, uma faculdade, eu faço tudo diário. E é muito agregador. É né? uma aula a cada E uma assim, hora. Eu já atendi ao lado do Bernardo também, que Isso. foram quase 2 2 anos. anos que a gente ficou O junto. que também é surreal, né? Vamos combinar, o Bernardo também tem esse negocinho, esse chip aí Pra diferenciado. fazer parte da música, todo mundo tem que ser um pouquinho diferenciado, não dá. É um pouco diferente, mas Então, é faria na muito, curva. muito bom. Eu falo, Foi. por isso que a gente tem intimidade com todo mundo. É uma Exato. zona, você sai totalmente, né? Eu acho que quando me perguntam, ai, como que é trabalhar, como é que tá todo dia do lado da Roberta, eu falo, claro, maravilhoso, mas além disso, eu falo, eu saio todo dia da minha zona de conforto, tanto pro lado pessoal quanto pro lado profissional, e eu acho que isso que faz eu evoluir. Vocês me conheceram quando eu me formei e eu tenho certeza que, assim, eu me vejo uma pessoa muito mais evoluída do que quando eu entrei, assim, Todo sabe? dia um pouquinho mais. Acho que esse é o Então- objetivo de todo mundo, né? Evoluir Então eu sempre. cresço muito, porque todo dia eu saio da minha zona de conforto. Todo dia eu aprendo alguma coisa que, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então Exato. isso é muito legal. É exatamente isso. E assim, troca de conhecimento, né? Troca de conhecimento é a Sim. palavra-chave. Tanto que esse podcast foi criado Exatamente. justamente para essa troca, para levar conhecimento, para dividir Sim. conhecimento, Desmistificar para bastante desmistificar coisa, bastante né? coisa. Trazer Exato. informações mais Achei que era pra unir concretas. os dois Perfeito, né? Também. Não, também, isso sempre. Estamos aqui isso unindo os sempre. carecas. E eu já queria pegar um gancho. Bora. Já- Agora que é a hora que começa. Exato, a prova oral. começando Ai, meu Deus. começando já Prova oral, falando tô em me sentindo na escola. já falando em troca de conhecimento e etc. Muito se ouve, né, hoje em dia, em redes sociais, quando se fala de nutrição, de comportamental e etc., de mindful eating. E assim, a gente ouve coisas válidas e a gente ouve também muita coisa Sim. sem cabimento, vamos Igual dizer em assim. todas as- Exato, as igual em todas as partes, né? áreas. Mas é um tema, assim, relativamente novo que Com chegou, né? certeza. É um termo relativamente novo que chegou. E eu já queria começar desmistificando isso, Foi uma Bebela. boa Queria que pergunta que a gente você... recebeu, né? Exatamente, foi uma das perguntas que a gente recebeu. É justamente o que é o mindful eating, né? Para que as pessoas tenham certeza de que, pô, essa pessoa tá falando certo, essa pessoa tá falando o que realmente é. Como trabalha com mindful eating, o que é o mindful eating. Explica um pouquinho pra gente essa parte. O Mindful Eating, ele é uma estratégia nutricional, na verdade, que a gente utiliza com alguns pacientes, né? Então, o que acontece? Da onde o Mindful Eating surgiu, tá? Existe o Mindfulness, que é a meditação geral. Então, hoje a gente já sabe, né? Alguns estudos já trazem pra gente que a meditação, ela é capaz de trazer neuroplasticidade, por exemplo. Então, isso envolve muito na parte de comportamento alimentar, né? Agir menos com impulsividade, trazer mais a parte de tomada de decisão. E o Mindful Eating, ele vem trazendo essa parte da meditação, de prestar mais atenção em si, ter essa autoconsciência para a hora de você se alimentar, né? Então, é o comer consciente, né? O Mindful Eating. Existe, inclusive, um programa de consciência alimentar baseado em Mindfulness, que é o MBAT, que é onde eu sou formada como instrutora desse programa. E nele a gente trabalha exatamente atividades e recursos com o paciente para ele lidar melhor com o comportamento alimentar dele. Então, tentando entender os sinais fisiológicos de fome e saciedade, tentando
ter mais esse sinal de autocompaixão, de autocuidado com ele. Então, tudo isso é um processo. Não são com todos os pacientes que eu aplico essa parte de Mindful Eating. Existem alguns pacientes em específico. Então, por exemplo, a gente faz mini meditações antes de comer, às vezes até mesmo, traz um alimento que você mais gosta, um alimento que você considera como proibido, ou algo desse tipo. E a gente vai desmistificando, né, essa questão do, esse alimento pode, esse alimento não pode. E uma coisa que eu sempre falo pra quem eu atendo muito mais importante do que você está comendo é a forma que você come esse alimento. Sim. E o Mindful Eating traz muito disso, né? Então, por exemplo, você comer com calma. O Mindful Eating, ele começa no autocuidado. Começa você colocando uma mesa bonita para você comer. Começa na forma que você prepara aquele alimento. Você sentir o cheiro do alimento, a textura. Você olhar para aquele alimento sem nenhum tipo de preconceito. E assim, eu falando às vezes, super fácil e tudo mais. Mas é um trabalho, assim, grande, né? E eu acho que uma coisa muito válida de eu falar é que o Mindful Eating, ele não visa emagrecimento. Né? Interessante. Ele não visa emagrecimento. O Mindful Eating não promete, então agora eu vou fazer o Mindful Eating, daqui a pouco você tá X quilos mais magra. Mindful Eating para um projeto verão pro final do ano. Exato, não é isso. É exatamente trazer essa consciência, né? Esse autocuidado para você. Existe a parte de você entender. A gente fala que é a sabedoria interna e a sabedoria externa. Então, a externa é você saber lidar com as informações nutricionais no mundo. E a interna é você saber lidar com as informações nutricionais em você. Então, você entender exatamente isso que eu falei, né? Nosso sinal de fome, de saciedade, de entender se eu realmente quero, se é um hábito que eu criei, se é uma vontade, né? Isso é muito importante também, diferenciar isso. Se é um hábito, se é uma vontade. Então, eu tento trazer isso. E pacientes que eu percebo que tem mais essa dificuldade na hora do comer ali, eu acabo fazendo algumas atividades para poder tentar trazer o paciente para a presença na hora do comer. E eu percebo que isso faz total diferença. Muito interessante, muito interessante. Legal. E até uma coisa interessante, a gente vai pegando... Os ganchos. Os ganchinhos, eu já falar do chocolate, da estratégia do chocolate, eu acho ela Fala aí, Bê. Então fala, Bê. Quem fala é a Bebela. Eu não, você que manda, Bebela. A estratégia do chocolate eu acho o máximo. Eu devia ter trazido aqui, pra gente fazer junto. Podia, hein, Bebela, exatamente. Eu podia muito ter trazido. Não. A gente... eu devia ter trazido o chocolatinho. Como é que funciona, que eu acho que a galera em casa vai até testar como é que funciona isso. Eu acho muito legal. Isso é muito importante, gente. Essa estratégia, geralmente a gente usa o chocolate, porque o chocolate, igual eu tinha falado, é um alimento que a maior parte da população vê, nossa, chocolate, açúcar, proibido, vou engordar, não posso comer o chocolate, né? E a pessoa fala, às vezes quando eu tenho um descontrole alimentar, eu vou lá e como uma barra inteira de chocolate. Tem compulsão alimentar pro chocolate, tenho compulsão alimentar, isso é uma coisa muito importante. Que a gente já vai falar, a gente vai falar daqui a pouco. Que a gente já vai falar também, exatamente. Né? Desmistificar um pouquinho isso, mas... A pessoa chega e fala, putz, eu não posso comer chocolate, porque quando eu tenho acesso ao chocolate, eu como ou meia barra ou uma barra inteira, eu perco o controle, eu não sei lidar com isso. E aí eu já falo, então vamos fazer você me permite fazer uma atividade com você? E aí a pessoa vem e eu falo, pega a quantidade de chocolate que geralmente você come. E aí geralmente a pessoa pega uma fileirinha de 4, ou até mesmo, eu comeria, sei lá, meia barra. E eu falo, então agora pega um quadradinho, 20 gramas. Vai ouvindo aí, galera. Essa aí é uma estratégia muito boa, do hein? chocolate. Exato. E aí eu falo, agora, antes de tudo, eu vou pedir pra você sentar numa posição confortável, e relaxando ombro, e relaxando tudo que você acha que tá tenso em você, dando respiradas profundas, porque isso é muito importante também, porque isso vai trazendo a pessoa pra presença, né? E aí, o chocolate, eu falo, agora eu vou pedir pra você fechar o olho. Ó, gente, eu tô entregando toda a atividade aqui. Isso aí não é assim, não. Não tô falando de uma maneira, né, mais rápida, mas geralmente a gente faz isso com muita calma. Tem toda uma preparação, uma calma, uma técnica. Mas você sentir o cheiro do chocolate, você morder o chocolate e não colocar, por exemplo, ele inteiro na boca. Você deixar ele derretendo na sua boca como uma balinha e não mastigar ele, por exemplo, faz com que você leve mais sinal de prazer e saciedade pro seu cérebro. Até para que o sabor passe por toda a língua, por todas as papilas gustativas da língua. Isso é muito importante. Quando a gente come o chocolate, a gente come
devorando prestando o atenção, chocolate. né? No Exato. TikTok aqui, ó. Exatamente. E aí, quando eu termino a atividade, eu falo pro paciente assim, agora eu quero que você se sinta livre, não tem certo, não tem errado. Você acha que você precisa comer mais? Se você quiser, tá tudo bem. Só repete todo o processo que a gente fez juntos, né? E aí, geralmente a pessoa fala, cara, acho que eu não preciso de mais. Inclusive, achei muito doce. Tcharam. Que interessante. Então, assim, e aí eu falo, então a partir de agora, vamos tentar isso. Toda vez que você tiver acesso a um alimento que você acha que é muito gostoso, que te dá esse hiper prazer e que você acha que você vai perder o controle, tenta comer dessa forma, né? Não só em relação ao doce, mas ao salgado também. Então, tenta comer devagar, prestando atenção na textura, no aroma, no sabor, entendendo qual é o nível de prazer que aquele alimento te traz. E aí muda, assim, a chavinha muda totalmente. E aí... Eu acho que tudo- é a atividade do chocolate, claro, mas eu acho que é uma coisa que dá pra se fazer com Com tudo. Com qualquer Né? todos os coisa, alimentos. Há muito tempo atrás falava de mastigar 60 vezes a Verdade. comida, lembra? Só assim. Exato, de muitos Só anos assim você atrás. fazia isso. Exato. Mastiga muito, já mastigou Exato. até o dente Mas já, 60 vezes. Exato, mas é uma técnica, por exemplo. Eu vou Ah, falar de calma, mim, né? eu vou dar um exemplo prático meu. Trabalhei em sala de musculação, trabalhei de personal, dei aula de tênis durante muitos anos, antes de começar a estar junto aqui com o Muzi. E tinha dias que, cara, eu tinha 20 minutos pra almoçar. Eu tinha 30 minutos pra almoçar. Ainda tá assim, né, Heraldo? Exato. É isso que eu ia Eu não ia falar, Mudou não uma mudou coisa. muito, Gente, eu não queria mas... falar nada, 20 mas hoje eu minutos. tive 15. Exato. Mas se 20 minutos você tá com mudou tempo de sobra, cara. Mas a questão é a seguinte, às vezes em 20 minutos eu queria comer e dar uma cochilada. Então, assim, como é que você come? E ele Sim. Você conseguia. não come, você devora. Né? Né? Cara, você come assim, você vai comendo compulsivo. De assim, colher bem mais Sim, rápido. A gente você vai nem falar sobre percebe. compulsão, mas assim, a forma de comer, você vai comer De de colher. colher. Exato, porque a pá cabe mais. Purê e carne moída, pra não precisar nem mastigar, Você né? não precisa nem mastigar. Nesse Sabe o que nível. é? Quando você come dessa maneira tão rápida, você não leva esse sinal de saciedade pro seu Sim. cérebro. Então você perde Exatamente. totalmente o controle e Por isso que a come gente a acaba mais. E era buscando justamente isso que eu ia mais falar. alimento. As pessoas começam a comer mais. Por conta E disso. o quanto é importante você comer o sentindo a comida, né? Sim. Exatamente, de sentir o cheiro, de saborear aquela comida, de fazer realmente ela passar pela boca Sim. de uma forma Exato. efetiva. Eu acho que é a e- grande dificuldade de muitos hoje. Muito. Não tenha é? dúvida. Né? Não, Muitos, isso é uma muitos, coisa muito muitos, importante, tá? Claro que o Mindful Eating, ele é um hábito. E como todo hábito a ser construído é muito difícil, Perfeito. né? Então, assim, é uma construção. Não é assim, putz, a partir de agora eu Eu vou fazer mindful comer, eating. eu vou cheirar a comida e tudo vai ficar resolvido. Não, é uma construção e assim... Terceiro dia eu tô dando um tapa e falando, foda-se, caralho. Ai, eu meditando aqui, só Me um dá minha minutinho, colher de gente. volta. Exatamente. E uma estratégia legal é exatamente você pegar um momento que você tá sozinho pra começar a praticar isso, né? E assim, aos poucos isso vai se tornando uma coisa natural sua. E comendo mais devagar, entendendo o processo, mas no começo, claro, É treino, né? tentar... exato. É um treino. Você fazer isso sozinho e com esses alimentos que você considera mais... legal. É muito maneiro. É muito Eu acho legal. sensacional, Amanhã na hora isso do aí almoço, funciona todo bem. mundo Fazer chama, essa fazer. técnica. Vamos Fazer essa tentar. técnica. Mas uma coisa Almoçando interessante é o junto. seguinte, pedir pra quem tá assistindo a gente agora... É isso que eu fazer tava essa falando. técnica e deixar um comentário pra gente Se do deu que certo. sentiu. Exato. Exato. Faça De essa como estratégia. como foi a reação, do que sentiu, quais foram as sensações que teve. Sim. Porque é interessante, porque assim, claro que vai ter gente que vai falar, caramba, saciei, senti muito doce, E não mas vai ter quis. gente que vai olhar pra você e falar, mano, não senti Eu comeria nada, e eu mais. comeria mais É. um, comeria mais dois, comeria mais três, comeria a barra inteira. E identificar exatamente, por exemplo, eu acho que o Mindfulness, o Mindful Eating, ele traz muito isso pra gente. Identificar qual é o sentimento que a gente tá ali no momento. E isso faz total diferença na hora que a gente vai comer. Porque, né, muitas tenha vezes a dúvida. gente come por... estou ansiosa, eu como. Eu estou Emocional. triste, eu Depressivo, como. Eu exato. estou Comer feliz, eu emocional. como. Comer emocional. Então, é importante. E eu tenho um cartãozinho comigo que eu ganhei num curso de comunicação não violenta que eu fiz uma vez, que tem todas as necessidades e todos os sentimentos, né? E os sentimentos ali, quando as suas necessidades são atendidas e quando suas necessidades não são atendidas. E eu sempre mostro pro meu paciente, falo pra ele, tira uma foto, porque eu acho que é importante você começar a nomear esses sentimentos na hora que você tá comendo. Porque a partir disso a gente vai conseguir trabalhar
pra entender, claro que isso sempre junto com um terapeuta, tá, gente? Com um profissional, né? Eu acho que é importante certeza, a gente... A gente não anda sozinho A gente pra lá não anda nenhum. sozinho, né? Então, assim, eu posso trazer total a estratégia nutricional, mas eu jamais vou poder ajudar o paciente a diminuir a ansiedade dele. Sim. Então, mas eu acho que é importante nomear isso para realmente esse trabalho multidisciplinar funcionar. Até a gente já pode pegar um gancho. Ai, meu Deus. Pergunta, não, é o seguinte. É a prova oral. Porque Passou na primeira. Tem muita gente que fala de transtorno alimentar. Depois eu volto nessa questão que você estava falando até do chocolate. Mas quem diagnostica transtorno alimentar não é nutricionista. Não é nutricionista. E eu gosto muito de deixar isso bem claro. Boa. Não é nutricionista. O transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica. Então, quem diagnostica é um psiquiatra. Viu, pessoal? Tanto que, um paciente chega pra mim e fala: eu tenho compulsão alimentar. Mas você vai ali percebendo na conversa que talvez seja só um comer transtornado, que tem essa diferença, né? Os transtornos alimentares, eles têm características diagnósticas específicas, que eu acho que também não cabe eu ficar trazendo aqui, porque isso pode trazer algum tipo de gatilho pra quem tá assistindo. Mas existe muito essa diferença. Mas se eu percebo que existem alguns pontos ou algumas características que o paciente está trazendo, eu falo: olha, pelo que você está me relatando, eu desconfio disso. Eu posso te indicar um profissional, psiquiatra, né? Então, é importante a gente ter também essas parcerias, alguém de confiança. Sim. E o terapeuta também, especializado em transtorno alimentar, isso faz total diferença na hora ali do manejo, né? Do manejo do tratamento, né? E eu sempre falo, eu sou nutricionista e eu não vou diagnosticar isso. Então, a partir do momento que o psiquiatra trouxer pra mim, é transtorno, não é transtorno, minha conduta é diferente. Então, eu acho que isso é muito legal de cada deixar um no seu claro. quadrado. Cada um no seu quadrado, exatamente. Mas todo mundo, o beneficiado maior é o paciente, né? Claro. Exatamente. Voltando no chocolate. Mas voltando no chocolate. Porque assim, uma coisa interessante. Bebela fez estágio de comportamental com a Beta, né? Sim. E depois ela veio fazer estágio de esportiva comigo. E aí ela olhava pra mim e falava assim: é outro mundo. É outro mundo, gente. Vocês não fazem ideia o quanto é outro mundo. Mas é outro mundo mais ou menos. Mais ou menos. E aí, trazendo até a Nessa pra conversa agora, falando da nutrição esportiva, é o seguinte: você falou do chocolate. Você não vai tirar o chocolate da dieta de um paciente, você vai aprender, você vai ensinar o paciente a lidar com esse chocolate. Mas a nutrição esportiva ela não é tão diferente disso. Não. Chocolate é proibido? Não. Como manejar um chocolate? A gente ajusta, como qualquer outro nutricionista. Acho que a gente tem que tudo é um equilíbrio. Exato. Né? Até porque a nutrição esportiva, ela não é uma nutrição restritiva. Não todo mundo eu costumo dizer que não existe alimento proibido. Exato. Exatamente. Existe o volume que se come, existe a hora certa de se comer. E aí tocou no ponto perfeito, Nessa. O volume e a quantidade de se comer. Exato. E que cada um tem a sua quantidade. Que se come, por exemplo, alimentos que tem, né, essa questão... de subir pico, não sei o que, igual o chocolate. Então, por exemplo, após grandes refeições. Exatamente. Isso é importante. E a nutrição, na verdade, é uma coisa que eu ouço muito da Beth, que eu gosto de replicar, é que a nutrição, ela é a ciência do nutrir. E ela não é a ciência de dieta, de restritivo, Então, as pessoas associam a nutrição esportiva com a dieta restritiva. É isso que eu ia falar, exatamente. A pessoa já vem com uma ideia direta. De uma ideia de nutrição esportiva, do tipo, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder comer aquilo, eu não vou poder comer aquilo. Minha vida é frango com batata doce. Quantos a gente não recebeu falando... Nossa. E quando a gente faz uma dieta e a pessoa olha, ela fala assim, não é possível que eu vou conseguir melhorar o meu físico com esse volume de comida, que eu acredito que é o que você receba a primeira mensagem que você recebe do seu WhatsApp com o primeiro paciente de consulta assim, com essa quantidade de fazer dieta. Impossível. Comida de verdade não engorda, gente. É o excesso, né? Mas é tudo a comida, quantidade. Então, independente se é comida de verdade ou não, é o volume. Sim. Né? Então, aí você atende um paciente e fala que se não abre mão do chocolate, é só você calcular. Tipo, vou tirar um pouquinho da caloria de alguma coisa. Eu acho que a dieta é muito em cima daquilo que o paciente traz, da busca que ele quer, do objetivo que ele tem. Tudo. Exato. E aí a gente já pode até aproveitar uma pergunta que foi feita aqui, deixada pra você. Do seguinte, existe uma dieta perfeita? Qual é a melhor dieta? A sua. A que você consegue fazer. Exatamente. A que mais parece com a sua vida.
Não adianta eu falar qual é o meu mundo ideal, que não é o da Bebela, que não é o do Bernardo, que não é o do Júnior. Certeza. Deixar claro que dieta é personalizado, né? Individual. É individual, é personalizado. Não existe um padrão, não existe algo que você fale, essa é milagrosa, serviu pra mim, vai servir pra você. Não, porque eu tenho... a dieta da vizinha. Eu tenho um gosto, ela tem um gosto totalmente diferente, o Júnior tem outro, você tem Total. outro. É aquilo que você falou do irmão gêmeo uma vez, né? Eu falei, você pode ter um irmão gêmeo que se fizer a mesma dieta, funções metabólicas são diferentes. Se fizer um estilo de vida ainda, pior Exato, ainda. Você exato. tem um irmão ali que é marombeiro, tudo muda, fitness, né? come bem. O outro é baladeiro. Cara, a dieta dos dois não encaixa. Não, a mesma não coisa encaixa. você prescrever frango pra alguém que odeia frango. Odeia Aí você frango. fala o quê pra pessoa? Não, mas Não, você é mas você tem que comer obrigada frango e a batata comer doce. frango. É. É a Exatamente. mesma coisa falar pra mim comer alguma coisa que eu não gosto. Sim, Não vai durar. sim. Não, Vai durar pra ela, não vai durar pra ninguém, na O verdade. que vocês falam muito em consulta para os pacientes também, que é legal, é que assim, a dieta tem que ser, você tem que pegar a dieta depois de um tempo. No primeiro momento é difícil de encaixar a dieta, demora, né? Leva ali uns 6 meses a 1 ano para o paciente encaixar uma dieta boa da que vocês Sim. prescrevem, né? E o paciente entra na nossa sala e fala o quê? Não mexe na minha dieta. Sim. Exato. Não é essa a frase? Por quê? A dieta ela tem que durar o resto da sua vida. Ela não é uma dieta num prazo, eu tenho que chegar num X de peso, depois eu paro de fazer a dieta. Exato. Se você parar, você vai voltar tudo de novo, e mais um pouquinho. Então a dieta tem que ser aquela assim, faça o resto da vida. Com alguns deslizes, sim, mas Até a porque dieta tem todo que ser o mundo resto é da vida. humano, até porque todo mundo tem uma vida social. E o que E melhor isso é funciona? nutrição. A constância. Exato, ó. Não existe algo que você vá parar, existe algo que você vai ter uma Que- constância. exato, Não com existe. deslizes, com viagens, com erros, com Porque tem que acertos. existir. e Com vai. churrascos, com churrascos, Exato, com mas tem pizzas, que com existir. chocolates. Exato. Todo mundo sai de férias, todo mundo tem um momento Viagem, de lazer, todo exato. mundo comemora o seu aniversário ou o aniversário de alguém muito A próximo. nutrição é Sim. social, né? Exato. Eu acho que as pessoas esquecem Exato. disso. Exato. Até porque comer é social, né? Eu- A gente não tá comendo aqui, mas assim, caberia, Se porque é um tivesse- momento que tá todo mundo conversando, todo mundo relaxando. Sim, então- exato. Eu conto sempre a história da dieta do Snickers, né? Já contei É, aqui você uma contou, vez que eu é. tive um paciente... Sensacional. Exatamente, Que ele sensacional. fazia... Não, que ele chegou pra mim assim, um caso de eu tive precisava emagrecer realmente, tava um percentual de gordura bem elevado. E até interessante que ele chegou pra mim e falou, olha, eu tenho essa noção, inclusive o cardiologista já me pediu isso e etc. Só que eu trabalho num banco, sou bancário, então minha vida você já tem noção como é que é pra uma pessoa que trabalha num banco. Metas e metas. E eu tenho 2 prazeres no meu dia. E eu não gostaria que você retirasse esses 2 prazeres de mim. E eu sei que a nutrição esportiva já veio com esse discurso. Ela é muito restritiva, eu sei que você vai brigar comigo, eu sei que você vai falar que não, mas eu gostaria que você não mexesse nesses meus 2 prazeres, que são os meus 2 prazeres do dia. Então eu chego no trabalho do banco, eu vou na varanda da minha casa, eu fumo um cigarro, eu entro no banho, saio do banho, janto e eu como um Snickers. E os meus 2 prazeres é o meu cigarro na varanda quando eu chego em casa do trabalho e O meu sneaker de o meu sobremesa. Snickers de sobremesa. Então eu gostaria que você não mexesse. Aí eu falei, olha, o que eu te aconselho é o seguinte, se você pudesse parar de fumar, seria melhor. Mas é um cigarro por dia. Tem gente que passa o dia inteiro do lado de um fumante que vai fumar muito mais Mais que do que você. E assim, de verdade, pra sua questão estética, pro seu emagrecimento, um cigarro não vai te prejudicar, pode te prejudicar de outras formas. Mas um cigarro... Então assim, continue com o seu cigarro, continue com o seu prazer. Aí ele falou, porra, então você vai tirar meu Snickers. Eu falei, não, eu não vou tirar seu Snickers. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu fiz um teste de calorimetria com você, eu tenho uma quantidade calórica que você deve comer. Pensa no seguinte, você tem que comer, vamos chutar aqui, você tem que comer 2.000 calorias. Uma barra de Snickers tem 400. Então eu já vou tirar 400 calorias dessas 2.000 calorias que você precisa comer e eu vou ter que... Essas 1.600 eu vou ter que dividir ao longo do dia. Ou seja, o que eu tô te explicando é, para comer seu Snickers, que você pode comer, você vai ter que comer menos ao longo do dia. Mas ele cabe na sua dieta. Sim. Você tá disposto a isso? Lembra o seguinte, você vai almoçar um pouco menos, você vai lanchar um pouco menos, você vai jantar um pouco menos, mas você vai ter seu Snickers. Você está disposto a isso? Porque eu consigo encaixar. O paciente falou, não, beleza, vamos tentar. Se eu ver que não dá, a gente vai tentar modular de outra forma. Beleza. E cara, ele saiu de 120 e poucos quilos para 80, paciente nosso até hoje. Uhum. E tem o Snickers na dieta dele até hoje. Ele fala, não mexe no meu Snickers. Eu falo, beleza. E tanto que eu brinco com ele, falo, você é o paciente do Snickers, Você cara. é o paciente do Snickers. E ele gosta pra caralho. E vida que Equilibrou. segue. Mas é Exato. isso que as Foi a pessoas dieta não dele. entendem. Exato, serviu pra ele naquele momento, serve até hoje e ele continuou. Perfeito. Se você tivesse tirado, talvez ele não seria seu Não paciente seria até seu hoje. Exato. Exato. Bom, Exatamente. Ele teria
buscado uma outra forma, teria ficado em jejum o dia inteiro por conta e só comido Snickers. Porque ele achou que talvez não coubesse na dieta dele. Verdade. Então, mas é isso que é a nutrição esportiva. Todo mundo acha que não, mas na verdade é isso. Eu acho que uma coisa legal também é que, assim, na verdade, a nutrição comportamental, ela é a nutrição de tudo. No sentido de, assim, a esportiva é comportamental. O materno-infantil é comportamental. Tudo é comportamental, porque a alimentação envolve o comportamento humano. É um prazer inato nosso. Uhum. Então, é muito... eu trabalho com nutrição comportamental. Eu não falo, eu sou nutricionista comportamental. Eu acho que todos nós somos nutricionistas comportamentais. A gente só nicha um pouquinho ali, então, esportiva, eu trabalho mais com a parte ali do estilo de vida, do manejo, de como trabalhar essa parte, né, do comer. Mas comportamental é todo mundo. Porque a gente trabalha com isso. Vocês também pegam essa parte. E só de vocês estarem falando isso já mostra que trabalham com comportamento humano até também. porque, se você olhar friamente, a gente tem que otimizar o comportamento Sim. durante a competição. Com certeza. Esse atleta tem que performar melhor. Exato. É o comportamento que ele vai ter durante a prova. Um triatleta, como ele vai se comportar, qual o comportamento que o físico dele, que o organismo dele, que ele vai ter durante uma prova de triatlon. Então, realmente... Triatlon. Exatamente. Mas é justamente isso. Eu acho que o comportamental realmente Engloba tudo. É o que você falou, é só mais algo para ajudar todas, mas não existe... E quando a gente recebe... eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês acham? Quando a gente recebe no consultório aquele paciente que vem aqui, que recebeu uma perguntinha aqui, ó. Posso cortar ou tirar o meu carboidrato para emagrecer e dar uma secadinha? Porque eu tenho uma viagem no final de semana? Acho que 90%. Todo dia assim. tem um. Acho que todo dia tem um. Muita gente tem Chega, preconceito com total, carboidrato com carboidrato. surreal, assim. Mas às vezes as chega. pessoas fazem uma troca que totalmente desnecessária. Trocam o carboidrato todo e consomem um volume de gordura extremamente alto. Você calcula a dieta dele e fala, não, mas eu tô super restrito. Minha caloria tá super baixa. Você coloca aquilo, você calcula, você fala, não. Ele tira o carbo e bota o bacon, né? Exato. Aí vou tirar o carbo e botar manteiga no café. Os exames estão todos estourados, aí você fala, mas de que adiantou? Eu prefiro que você coma pão todo. Não, pão não pode. Pão não pode. Pão tem um negócio, né, que as pessoas têm com pão muito grande. Pão não pode, mas o bacon pode. É muito A surreal. pasta de amendoim, então. Nossa, pasta de amendoim. Eu falo isso todo pode falar isso de novo agora. Pode falar? Com certeza. Deixa. A galera tem que aprender isso daí. Não, é verdade. Pasta de amendoim é uma das maiores enganações do mundo fitness, né? Assim como outras coisas. Barrinha de proteína. Isso é um ponto importante. Quantas pessoas não chegam com barrinha de proteína achando que estão arrasando? E eu tenho dado pequenas informações aos meus pacientes. Porque, assim, tem muita gente que olha a dieta só no macro, né? E aí, na hora que o paciente chega na sua sala, você pergunta pra ele na anamnese, como é que tá? Não, eu tô seguindo dieta à risca. E aí você vai olhar exame, tudo bagunçado. Você vai olhar avaliação... Piorou. Exatamente. Você fala, peraí, alguma coisa não bate. Sim. Né? Sim. A conta não fecha. A conta não fecha. E o pior é que são quase todos, né? Exato. O pior é que você fala, conta pra mim o seu dia, é o que você pega, exato, o detalhe. Você pega, no detalhe. E aí onde eu falo, o capeta mora no micro, ele não mora no macro. Ele mora no micro. Então é assim, eu tenho dado algumas informações para os meus pacientes, eu tenho divulgado algumas informações até em Instagram, essas coisas, que as pessoas têm ficado meio surpresas com a informação. Sim. Do tipo... aí na hora que você vai no micro, que você falou, Nessa, fazer anamnese, me conta, como é que você almoça? Eu faço o meu frango. Aonde? Como? O que você usa pra grelhar seu frango? Eu uso azeite, aí eu tempero a minha salada com azeite, aí você fala, mas o azeite não estava previsto na sua dieta. Não? Não, porque conta. Sim. Ou então, se ele tá previsto na sua dieta, tem a dosagem do azeite. Porque a galera faz assim, né? Sim, Exato. Não, é porque a galera fala, é azeite. Imersão. Então, ele grelha o frango dele no azeite, ele põe um pouquinho de azeite no arroz, porque, arroz com azeite é maravilhoso. Na salada. Tempera a salada com azeite. Ou pegam apenas a informação do tipo, azeite, gordura abacate boa. são gorduras boas, bora comer. Exato. E aí eu trago essa informação ao meu paciente assim, sabe quantas calorias tem 3 colheres de azeite? Que dá pra você consumir num dia 3 colheres de azeite? Assim, ó, brincando. A mesma caloria que um lanche do McDonald's. E é real. É real.
3 colheres de azeite tem a mesma caloria que um lanche do McDonald's. Então é como se você estivesse incluindo um lanche do McDonald's todo dia na sua dieta. Com todas não as entende calorias que por você que já não botou. mudou. Exatamente. Exato. A mesma coisa é a pasta de amendoim. Gente, uma colher de sopa de pasta de amendoim de 30 gramas tem 163 calorias, aproximadamente. Uma colher de doce de leite na mesma quantidade tem 60. Sim. É muito mais gostoso você comer o doce de leite, vai te saciar muito mais na vontade do doce, etc., do que uma pasta de amendoim, que é extremamente gordurosa. Mas ela foi vendida no mundo fitness como um alimento fit. Exato. O salvador ali, né? Sim, mas eu acho que não só da pasta de amendoim, né? Os pacientes, eles acabam fazendo pequenas modificações da dieta sem perceber. Não sei se você vai lembrar que a gente teve um paciente que tinha piorado muito. E aí, a hora que a gente... Acho que foi com você, não lembro com quem. Acho que foi com a gente. Da Do azeitona? suco? Não, do suco? Do O que suco. tem da azeitona também. Que ele colocou 500 ml em todas as refeições, em 7 refeições. Lembra disso? Lembro. Acho que foi lá atrás. Lembro. Ele colocou 500 ml em 7 refeições Nossa. durante 2 meses. Suco de laranja, não era? Acho que foi, não lembro agora qual que... Então, assim, não que não possa, tudo pode, contanto que a gente Calculado. Ajuste. Tem que coloque na Olha, sua Heraldo, eu dieta. quero temperar minha salada com azeite. Beleza, eu vou Exato. te dar a medida. Tem Exato. como colocar nesse momento, Eu coloco. porque também existe o melhor momento da pasta de amendoim, existe o melhor momento pra tudo. Claro. Né? Vamos colocar a pasta de amendoim? Vamos, mas vamos ter que pesar essa pasta. O duro é as pessoas pegarem a pasta de amendoim E e pesar, pesar, porque primeiro elas vão pôr a colher Pesar na e limpar a boca, colher. aí eles vão pesar a segunda, geralmente é essa, vai. Não é. Você bota assim, ih, veio a mais. Exatamente. Agora tá certo. Exatamente. Não, porque é bom, todo mundo sabe que é bom, que é gostoso. Sim, e assim, se você gosta muito, pede pro seu nutricionista deixar na sua dieta. Só que tem que entrar no cálculo. Pra emagrecer ou ganhar massa Não troque o muscular. carboidrato pela gordura dessa forma. Eu acho que isso é um Exato. grande erro. Exatamente. Não, mas eu acho que é isso que todo mundo se assusta quando a gente, da nutrição esportiva, ou enfim, da comportamental, coloca o carboidrato na dieta. Ela fala, é impossível. Eu vou engordar. Impossível. Aí você fala, não é impossível. Não, é impossível. Exato, É impossível, não exato. tem como. Aí volta falando, né? Eu não comi tudo porque eu achei que tava demais. Aí eu falei, tá. Beleza. Então você não fez a dieta. Exato. Você não fez a dieta. Ah, eu fiz a dieta certinho, mas eu tirei o carboidrato da Da noite, noite, de exato. manhã você botou 3 né? ovos, Porque eu só depois comi das um. 6 da tarde, carboidrato. Engorda. Vira uma... É. Isso. Depois Não das 6 pode. ele Exato. engorda. Depois das 18 Ô, ele... Luquinha, tá Aham. perguntando alguma opção pra substituir o azeite. Esse moleque é o cara. Luquinha. Alguma manda aí. opção pra substituir Tem o 3 azeite? nutris aqui, não sou eu que vou responder essa, hein? Ó, eu vou dar uma, a Bebela dá uma, a Vanessa dá uma. Porque você vai ter 3 opções pra substituir o azeite. Por Eu exemplo, você pode temperar sua salada com um limão. Vinagre. É. Uma coisa que eu às vezes sugiro, né? O limão, o vinagre também. Mas existe uma receita que é com abacate. E você também porciona. Que a gente até fala que é uma maionese de abacate. E aí você tá colocando ali uma gordura boa também, rica em micronutrientes importantes. E também você consegue ajustar sem ser o azeite. Eu ouvi... Boa, lembrei de mais uma. Eu ouvi uma receita hoje, cara. Hoje. Pode parecer doideira, mas eu tava voltando da fisioterapia e tava passando no rádio, a mulher tava dando uma receita. Eu falei, deixa eu ver do que 6 é da essa manhã, receita. o Heraldo Exato. dando receita. Tava com fome. Voltando da fisioterapia. Total, certeza. E eu vi essa receita. A mulher tava temperando a salada dela com uma colher, 2 colheres de iogurte desnatado com chimichurri. Sim, eu já vi isso Acho que também. eu já vi Fiquei também. curioso. Deve Farei, ser bom, cara. farei, exatamente. Deve ser bom. Mas Pensei tem umas na mesma receitas coisa. de molho à base de ovo também, que dá pra fazer com ovo, limão. Tá anotando aí, Luquinha? Que faz como se fosse Se não uma anotar, Aí, ó. a gente vai parar de falar. Aí, hein? Luquinha. Que fica parecendo uma Vinagrete maionese. é uma boa opção Vinagrete, também. Óbvio que, né, exato. também dosando ali. Então, tem muitas opções, Tem. né? Exato. Hoje em dia o que não falta é tempero natural pra você fazer alguma E isso é um coisa. ponto sal de importante ervas. para as Sal de pessoas ervas. aderirem à salada, inclusive na dieta. Porque muita gente fala, ai, não consigo comer folhas, não consigo comer tomate, cenoura ralada, é muito sem gosto e tudo mais. Uhum. Cara, quando você vai temperar uma comida, você tempera uma comida. Por que você não vai temperar a fora? salada? Exato. Então, No mato assim, puro, dar tá essas ruminando. opções de molhos e preparações e tudo mais é importante pra ter essa... Ou Principalmente na começa a fase de técnica igual adesão. Com criança, né? Que quando a gente faz Exato. após materno infantil, o que você fala pra mãe da criança, né? Pra criança? Coloca junto com a comida. Sim. Porque aí você mistura um pouco e a criança vai se adaptando ao paladar, Exato. a textura do alimento. Porque Exato. o grande problema talvez seja a textura, textura. das pessoas, E a né? importância, e não ter gosto, e a né? importância do seguinte, numa dieta que você tem déficit calórico, que ela tá mais, vamos dizer assim, restritiva,
A salada da saciedade. Exato. Sim. Muita Fibra. A coisa. salada faz volume. Se o Cara, intestino não funciona. exato. Tomate é uma estratégia. Tomate, Salada, cara, fibrinha. Entendi o olhar. tomate é uma estratégia fantástica, cara. Quando você quer. 1 quilo de tomate tem 100 calorias aproximadamente. Sim. 1 quilo de tomate. Quem 1 come 1 quilo. quilo de tomate? Não, e quando eu falo assim, você pode comer um tomate inteiro, mas um inteiro? Exato. Tipo, gente, É igual um cenoura inteiro. também, né? Sim. Cenoura. Todo Não, mundo não vou acha comer que não cenoura pode não, porque comer tem cenoura, né? carboidrato. Sim, Né? não, porque tem Cenoura não carboidrato. pode. Exato. Não sei. Cenoura com carboidrato. Mas é isso, mas exatamente. Agora, Bebelita, vamos falar de transtornos e compulsão, porque também todo mundo chega falando Todo de... mundo quer. Compulsão. Quer saber, né? Acho que os transtornos mais conhecidos devem ser anorexia e bulimia, né? Anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. São os 3 mais conhecidos. Legal, boa. Mas, então, assim, transtorno de compulsão alimentar, para ele ser considerado transtorno, tem algumas Tem as características características específicas. diagnósticas. Não é Isso. simplesmente a pessoa chegar e falar, eu tô com transtorno porque eu tô comendo muito. Comer Eu acho muito. que isso é um ponto. Muita gente chega assim no consultório falando, porque eu tenho compulsão alimentar, porque chega no final da tarde, eu vou lá e saio beliscando tudo, ou eu acesso um prato de brigadeiro e como todos. Só e para aí, de comer quando a barriga dói, né? Só paro de comer quando a barriga dói. Ou, por exemplo, vou lá, eu tive um episódio de compulsão alimentar e comi hambúrguer. Aí eu peço pra pessoa, então me relate esse episódio, né? E a pessoa fala, é porque eu comi um hambúrguer com batata frita, um refrigerante e um sorvete. Nossa, eu tenho todo dia. Sou compulsivo, acabei de descobrir. E aí eu pego e Marca a falo. consulta. Não, aí eu pego e falo. Mas isso qualquer pessoa que poderia comer. Né? Um hambúrguer com um refrigerante, uma porção de batata Sim. e um sorvete. Isso não é um comer, uma compulsão alimentar. Né? Existe uma quantidade de calorias, existe uma disfunção cognitiva no transtorno de compulsão alimentar. A pessoa ela come uma quantidade muito grande em pouco tempo, e mais quantidades que uma pessoa que não tem essa disfunção cognitiva comeria, né? Então, muitas vezes esse comer transtornado, esse craving, essa fissura, né, que a pessoa tem, chega à noite, eu quero só comer doce, e eu vou lá e como meio pote de sorvete. Tá, vamos trabalhar nisso, mas talvez a pessoa esteja fazendo isso porque durante o dia não entregou as calorias necessárias para ela, né? Isso é muito comum, então é importante saber separar o transtorno de compulsão alimentar com o comer transtornado. Porque Eu acho que muito a gente diferente. também recebe muito isso, né? Os pacientes acreditam que eles chegam com essa compulsão e quando a gente redireciona essa caloria no começo do dia para que fique equilibrado o dia inteiro e não tem esse déficit de manhã, porque é claro que quem tem um déficit no final do dia vai ter estourar de comer, né? vai ter essa fome um pouco mais aflorada, a gente consegue equilibrar. E se a gente entende que isso não vai, é quando a gente encaminha para a equipe da Roberta. Exato. Né? E quando a gente explica para o paciente quais são essas características, né? Porque a gente tem que ir perguntando para o paciente para entender se ele realmente tem esse, né? Voltando, não sou eu que diagnostico, mas eu tenho que entender se o paciente tem aquelas características. E ele fala, putz, não. Realmente, então eu acho que eu não tenho um transtorno de compulsão alimentar, eu tenho só um comer transtornado, que a gente fala, né? E a fome da tarde a gente resolve de manhã. Isso é muito importante, porque se você não distribui bem suas calorias, fica muito tempo de jejum, né? Faz essa restrição, tem uma hora que seu corpo não aguenta e busca esse alimento. Sim. E vai buscar o alimento hiperpalatável, hipercalórico, para trazer essa energia rápida pro seu corpo. É o mecanismo da amígdala que você eu explicou expliquei já. isso no É o outro mecanismo da podcast. amígdala, exato. Sinal de recompensa, né? Sinal de Prazer e recompensa, você age totalmente na Impulsivo. impulsividade. Isso. E depois tem o arrependimento, bate o arrependimento. Sentimento de culpa. Exato. Porque aí o seu córtex frontal volta a funcionar e Exatamente. você fica culpado pelo tudo que você comeu. Eu acho Exatamente. que uma grande parte da população faz isso, né? Tudo Restringe caloria ou fica Porque- em jejum, né? Porque tá porque muito na moda então, ficar em eu jejum acho que o é dia isso que inteiro. mais a Bebela pega, né? O pessoal que entrou em jejum intermitente sem um Sim, acompanhamento sim. adequado, Ou fez várias vários tipos de dietas um restritivas. histórico de dietas restritivas, assim, muito grande. E aí fala, putz, só que agora eu tô 15 quilos a mais do que quando eu comecei a fazer a dieta, Que né? queria perder só 3, né? Então, dieta... Exato. Ela queria perder então, 3 e tá 15 acima. A dieta restritiva, ela
ela é um gatilho muito forte pra compulsão e pro comer transtornado, né? E a gente já vê hoje em dia, né? Muitos casos das pessoas que fizeram em obesidade. Então, isso é um fato e é cientificamente comprovado. A restrição, ela ela pode ser um gatilho muito importante. E, Bebela, existe risco para o paciente que tem transtorno alimentar e você prescrever uma dieta mais engessada para essas pessoas? Existe, por isso que é uma coisa que a gente tem que avaliar. Não são para todos os pacientes que eu prescrevo a dieta, por exemplo. Eu entendo. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno alimentar, uma coisa que eu vou entregar para ela é o que ela tem mais medo, que é a comida. Né? Então, assim, você tem medo de comer, você tem medo de engordar, né? Medo de se olhar no espelho e não se reconhecer, medo do julgamento do que você tá comendo. Então, depende muito do paciente, isso eu vou muito com calma, assim. Tem alguns pacientes que se sentem mais confortáveis tendo um plano, mas eu nunca compartilho, por exemplo, a quantidade de calorias, isso eu trago pra mim. Porque eu preciso entender se eu tô nutrindo aquele paciente, se eu tô entregando pelo menos, porque eu, como profissional da saúde, não posso estar desnutrindo aquele paciente. Sim. Então, essas informações eu deixo comigo. E eu sempre peço a confiança, né, de quem tá do lado de lá. Eu falo, você confia em mim? Eu preciso que exista essa troca e essa confiança para que a gente consiga prosseguir aqui numa boa. E aí o paciente fala, não, tudo bem. Então, assim, para alguns pacientes existem, porque preferem e se sentem mais seguros e talvez sigam melhor no tratamento tendo esse conforto, mas para alguns pacientes a gente trabalha realmente o comportamento. Então, assim, quando eu vejo que, por exemplo, o paciente voltou umas 3 vezes no que a gente combinou, mas eu não consegui seguir por isso, eu falo, então vamos esquecer isso. Vamos tentar seguir uma alimentação intuitiva, vamos, né, sinta suas vontades, vamos tentar identificar, e aí a gente trabalha com diário alimentar, isso é extremamente importante, né, então o paciente, geralmente, ele anota o que ele comeu, o que ele estava sentindo na hora, o nível de fome, de saciedade, ele começa a se reconectar com ele mesmo, então, assim, depende muito do paciente. Pode ser que seja prejudicial, mas pode ser que também ajude ele a entrar no tratamento. Então, você percebe vai de paciente isso... para paciente, exatamente. Individualidade, Depende, né? da individualidade de cada um. Perfeito. Aproveitando, o SOS Hugo mandou uma pergunta aqui, perguntando o seguinte: suplementos para compulsão, para controlar a ansiedade, compulsão e etc. Ele fala do GABA e do 5-HTP. Tem alguma evidência? Tem alguma coisa? Não existem evidências científicas que mostram essa relação direta do, tô suplementando GABA, 5-HTP, vou melhorar a ansiedade, com isso vou melhorar minha compulsão alimentar, né? Existem medicamentos, né, para ansiedade, o tratamento psiquiátrico que a gente tem, são alguns estudos que mostram, por exemplo, a associação desse tipo de suplemento para sintomatologia de depressão, mas ansiedade e compulsão alimentar, não. Respondido, senhor. Excelente. SOS Hugo. SOS Hugo. SOS Hugo. Boa. Tem um monte. Manda aí, B, manda aí. Ó. Você acompanha muito recaída de paciente? Acontece muito isso? Eu acho que não só com quem tem transtorno alimentar, eu acho que com todos os pacientes. Os pacientes esportivos também, exato. É um processo linear, né? Então, e é algo que eu gosto de deixar claro, porque o paciente, ele tem, às vezes, a sensação, ali ele fica mais animado na primeira consulta de tipo, vai dar tudo certo, mas lembrando que o comportamento alimentar, ele envolve muitas coisas, e quando a gente tá falando de um transtorno alimentar, a gente tá falando de uma doença psiquiátrica. Então, esse caminho não é linear. Então, vão ter semanas que tá tudo certo, vão ter semanas que não. Por isso que quem tem algum tipo de transtorno ou essa dificuldade de comer, de lidar com o comportamento alimentar, geralmente eu não gosto de deixar as consultas muito espaçadas. A gente trabalha com uma terapia nutricional. Então, semanalmente, a cada 15 dias, eu encontro com esse paciente de alguma forma, online, ou presencial, ou por mensagem, para a gente entender como que foi a semana. E até mesmo essas atividades, né, do Mindful, do diário alimentar e tudo mais,
não são só informações, o paciente tem que colocar em prática. Então, a gente fala, bom, nessa última semana, e aí, como foi? Traz pra mim, vamos conversar sobre isso. Então, são altos e baixos muito grandes. Então, sim, eu caio muito nessa parte de recaída do paciente. Assim como tenho certeza que vocês também, mesmo o paciente não tendo um transtorno alimentar. Muita coisa acontece e envolve na hora da alimentação. Com certeza. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, você falou que você não divulga a caloria do paciente, né? Depende você guarda do pra paciente. você, depende do paciente. Sim, em alguns casos você não divulga. E a avaliação antropométrica? Você divulga? Ou você faz com todos? Eu ia entrar na segunda pergunta, vou pegar já da sua, vambora. Boa. Ai, meu Deus do céu. Depois vem você, Depois vai tá achando que tá, você esqueceu, Vanessinha. você não. Tô dando uma aula dela. Depois vem você, tá, Vanessinha? Deixa eu até A aproveitar. gente pode continuar com a bebelinha. Você fez a pergunta em relação à parte de caloria dos pacientes, né? Isso. E como você lida com os pacientes que precisam ganhar peso em relação a isso? Porque o paciente que Olha, tem é uma esse transtorno de dificuldade imagem pra ver o muito peso, grande. E é aí que entra a parte terapia e psiquiatra. Porque a pessoa, ela precisa lidar com essa situação de uma maneira muito madura. Então, eu falo pra ela, olha, tô te entregando que você tem mais medo, mas pra gente te tirar de risco, pra gente poder te nutrir, pra você poder voltar, né, na sua questão com a alimentação, uma relação saudável, isso envolve um processo de ganho de peso. E eu sei que isso não vai ser fácil, eu sei que isso não vai ser confortável pra você, só que a gente vai precisar passar por isso junto. Então, assim, é um processo, gente, não é de um dia pro outro, tem muito paciente, já tive pacientes que eu fiquei por 6 meses só tentando trabalhar o fato de aceitar um terapeuta e um psiquiatra. Então, assim, é um trabalho muito difícil. De longo prazo, né? A longo prazo, exatamente. E não tem cura essa, né? É um acompanhamento ali... existe a remissão do transtorno alimentar, Mas ele tá né? ali... Mas ele tá foi uma pergunta que a gente recebeu suscetível. aqui sobre essa questão da cura. Existe a remissão, mas... Isso é assim. É tipo um Alcoólicos Anônimos? É mais um dia sem beber? É verdade, é real. Mas é isso Porque mesmo. o cara dos Alcoólicos Anônimos, ele acorda no dia seguinte e fala mais um dia limpo. Mais um dia limpo. Mas é isso, até a depressão. A depressão ela não tem cura. Você tem a remissão. Tem a remissão. Mas a qualquer momento você pode ter um retorno da depressão. Então o transtorno alimentar é nível psiquiátrico, psicológico. Então você precisa, de fato, de uma remissão, mas um acompanhamento. Por mais que você esteja curado, entre aspas, ou com a remissão, você pode espaçar, mas sempre tem um acompanhamento exatamente. próximo. Então, assim, alguns pacientes que eu percebo, até pacientes mais da beta, assim, né, que ela atende mais essa parte do transtorno e tudo mais, que eu vejo mais casos, muitas vezes... Putz, não preciso mais ver a cada 15 dias, mas vamos começar a espaçar para cada 1 mês, cada 2 meses. Muito difícil. Então daqui 4 meses você volta. Isso não. A gente sempre tenta deixar pertinho, mas a gente consegue espaçar e tem essa remissão, né? Mas... Tem remissão, mas tá ali guardadinho. Tá ali guardadinho. Né? Sempre tomar um pouco de cuidado e um pouco de observação. E voltando à antropometria, boa. Depende muito do paciente também. Eu acho que tem pacientes que eu faço para um controle meu, mas e tem gente que fala assim, eu pergunto, você se sente confortável em eu te medir, em a gente fazer o peso, ou você se pesar? Não me sinto. Então, beleza. Não vamos fazer. Vida que segue. Não tô visando estética nesse momento. Seria mais para um controle meu. Tem pacientes que falam, não me importo, mas não quero ver. Tá. Então eu faço, a pessoa sobe de costas na balança. Eu só registro no meu prontuário para um acompanhamento meu, né? Para eu ver a evolução, se tá progredindo, se tá regredindo. Então, depende muito. Boa. Diferente do nosso, né? Que vai na expectativa pra subir, pra ver as medidas. Põe a planilha que tira o brinco, tira a pulseira, tira o colar, tira o relógio, tira o anel, faz xixi. Aí fala, cadê? Deixa eu ver. Esperando ansioso na tela. Ou então ele já sabe que ele errou, ele vem de cabeça baixa, igual aqueles pobrinhos que ficam nos já chega falando as desculpas, né? Então, eu tive casamento, bom, aniversário, não sei o que lá, dia dos pais, já dá toda a vida social do último mês pra justificar o... Exato, eu tive churrasco na minha casa. Por isso que eu brinco com os pacientes, que eu falo que vou medir antes de começar a sentar a consulta pra ele não contar história triste e eu ficar comovido. Tô fazendo a mesma coisa.
Mas É a assim, gente ó, vamos faz medir muita primeiro. diferença. Lá na É. sala do Paulo a gente também. Vamos já medir mede primeiro. antes Aí o paciente, da mas conversa. eu falei, aqui a gente não paga nem o jantar, Mas é assim, já quando vamos eles medir. sabem, eles querem tirar tudo e mais Tudo, um pouco. tudo, porque tira tudo. acho que vai fazer toda a diferença. Mas é um assunto muito delicado isso. E 99,999% do pessoal que tem transtorno alimentar tem transtorno também de imagem, né? Sim. Sim. Cara, eu tava pensando nisso. Eu ia causar essa polêmica. Boa. Já trouxe a polêmica, mas pode causar que eu sei que você gosta. Não, eu ia causar discórdia. Então, manda aí. Porque eu vejo da seguinte forma, eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas 95, se não 99% das mulheres têm É isso que eu transtorno ia de imagem. perguntar agora, se é muito mais mulher do que A homem. prevalência Com é maior certeza. em mulher porque a pressão Gente, estética em cima vamos- de mulher. Perfeito. Eu Eu ia falo o falar seguinte, 99,9. aqui na mesa É. temos 2 mulheres com transtorno de imagem. Começou. Eu não sei se eu tenho transtorno. Eu não de sei, ai que bonitinho. Aí tem que chamar não a sei se psiquiatra tem. pra gente ver não, isso aí, ó. Cara, Eu vou ser sincera. Tá comigo desde criança, logo. Com 13 anos eu sério. escolhi a nutrição, só posso. Eu acho que, assim, é um ponto que, assim, eu nunca fui uma pessoa 100% ligada à estética. Tanto que eu comecei a treinar mais, me alimentar melhor, Sim. depois que eu entrei aqui. E eu virei a chavinha exatamente estou fazendo tudo isso por saúde. Uhum. Claro que tem algumas coisinhas que a gente sempre quer melhorar. Mas, o que acontece, tá? A pessoa, quando ela se olha e ela fala, não, mas eu preciso emagrecer mais. Não adianta você ficar falando pra ela, não, mas você tá magra. Ela não tá vendo isso? Ela não tá vendo isso, porque o que ela olha é a sensação dela. Uhum. Sim. Então, não é assim, o que ela vê, muitas vezes não é, mas é a sensação que ela tem. Existem também atividades. Eu fiz um curso de especialização de distorção de imagem corporal. E a gente também aprende algumas atividades que podem ajudar o paciente a retomar essa questão da sensação corporal. Boa. Passa Tem passa aquela- palestra Acho que eu vou depois. Tem um passar. Você tem horário amanhã? Tem horário Tem amanhã? um que é muito legal, né? De desenhar a silhueta da pessoa na parede. Sim, né? você Isso daí é desenha. estratégia legal. É. Você pega uma Não, cartolina porque- grandona, cola na parede, manda a pessoa que tem transtorno de imagem desenhar o quanto ela se sente de tamanho. Todas elas desenham Exato. muito maior. Ou fazer com exatamente. barbante o que eu- também. Exato. Ou É o fazer que um eu ia- barbante na linha de cintura. é o que eu ia falar, porque é cada vez mais Eu acho... corriqueiro, assim, você atender. Não, mas eu tô muito gordo, mas eu tô muito gorda, mas eu tô muito gorda, assim, no dia a dia, 9% normal, de BR. cara. No Eu nosso falo, também. Eu falo assim, exato, por exemplo, pessoas que convivem aqui entre nós, por exemplo, a brincadeira do, ai, essa foto, não, meu braço tá muito gordo. Você entendeu? Aí você olha pro braço da pessoa e fala, mano, Quê? seu braço Que tá braço esse ela tá cano, vendo? esse fio braço aqui, ela ó. tá vendo? Exatamente. É, Eu, mas a gente não, tem não, minha cara tá de bolacha. Porque, assim... Você tá expondo a gente, pô. Você que é isso? Mas eu vou expor geral, porque assim, dentro da Mas minha é pra todo casa, mundo. minha mãe, cara, Mas eu acho- minha esposa, a maioria das mulheres que eu conheço, sabe, tipo, você mede a pessoa, você Mas fala, isso- você tá com 11% de gordura, não, mas deve estar alguma, Mas ela acho fala que- pra você, alguma coisa errada porque eu tô muito gorda. Mas isso desde que o mundo é mundo, Desde que o mundo é mundo. existe a cobrança demais, principalmente no Muito. padrão E feminino. linkando- E a linha é tênue, né? Exato. Entre saúde estética, né? E transtornos alimentares ou transtornos de Sim. imagem. É uma E linha muito linkando tênue ali, muito pra essa você sair de um pra questão, outro. por exemplo, de transtornos alimentares, comportamento alimentar e a parte desportiva. Existem alguns estudos que já mostram que atletas de alto rendimento é um grupo, né, que tem uma prevalência muito grande de desenvolver e ter riscos pro transtorno alimentar. Por quê? Porque tem uma pressão estética muito grande. tenho dúvida. Eles são cobrados a todo Mas a gente momento. atende. Não tenho né? dúvida. Por isso que a Então, gente até assim, encaminha, porque realmente a gente recebe. Eu não tenho É um dúvidas. link muito importante, assim, de ser feito, porque existe mesmo isso. E a prevalência em mulheres, realmente, porque a mulher, querendo ou não, é mais cobrada por um padrão estético, infelizmente. Sabe o né? que eu ouvi uma vez? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, a Vanessa eu sei que já, porque a gente já conversou sobre isso. As pessoas que buscam a faculdade de nutrição, a maioria delas é porque tem Com algum tipo de certeza. transtorno. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é comum. Gente, não é à toa. E elas buscam Sim. a faculdade de nutrição para tentar entender o que se tá passa com acontecendo. elas. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Interessante, né? Eu acho que acredito que mais de 50% de quem faz nutrição. Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo Preocupante. acho perigoso. Perigoso, Sim. exato. Isso. Mas muito.
Muito mais, até porque a gente entende todas as ferramentas e sabe o que fazer. Exato. Traçar estratégias pro bom e pro ruim, né? Pro bem e pro mal. Exato. Pros Eu dois só digo lados. uma coisa, que assim, Por isso que nenhum nutricionista cuida da própria dieta. É isso que eu ia falar. é um Não. assunto muito Cara, você sério. tocou num ponto muito bom. Tô Muito errada. bom. A gente sempre trocou muita figurinha. Você tocou num ponto Com a muito Bebela bom. nunca fiz, mas assim, Camila, enfim. Nenhum cabeleireiro corta o próprio cabelo. Exato. É, Nem o cirurgião se auto-opera, tirando aquele cara lá da Segunda Guerra que ele se operou porque teve apendicite. Quantas vezes a gente tem na Exato. sala de Júnior e fala, faz a minha dieta. Quero É. secar 10 quilos. Eu falei pra Do ele nada. já. Outro Tô dia eu mentindo. falei, Renato, você não quer fazer uma dieta pra mim, não? Porque agora que eu tô treinando mais, que eu tô ficando fitness. Sim, mas tem que Tô ser assim, cara. precisando. Eu não monto meu treino, o Bernardo não monta o treino dele, o Paulo não monta o treino dele. A gente roda Vai entre rodando, nós. exatamente. Monta meu treino aí, monta o meu, Monta monta meu o treino treino lá, aí que- etc. Tudo a gente Exatamente. sabota. A gente sabe as Senão estratégias. você faz o que você gosta, você não faz o que você precisa. Perfeito. Falou tudo. É isso. Inclusive na dieta. Na dieta também, Na você faz o que dieta, você no gosta, treino. você não faz o que No você treino, precisa. certeza. E eu já escolho já o que eu quero treinar. Essa sou eu. Não, a Vanessa, mesmo ela pedindo pra você montar um treino, ela já te fala assim, monta um treino pra mim, mas eu não gosto de fazer stiff, eu não gosto de fazer a fundo, eu não gosto de fazer tal coisa. A Aí Vanessa- você Você pode coloca, adequar de ela bate acordo na com a sua... minha preferência? Exato, aí você coloca, ela bate na sua sala e fala assim, eu falei pra você que eu não queria fazer stiff. Fala, Vanessa, faça o que você precisa Não, fazer. É, Mas isso desde sempre. Quando eu tava com o Bernardo era a mesma É a mesma coisa. coisa. Era a mesma coisa. É. B, não Eu sei tenho- quem, não sei o que lá. eu tenho- A Vanessa é igual o paciente que a gente atende que faz self-service. O paciente passa 10 anos com a gente, ela pega todos os treinos, ela vai escolhendo um por um ali, tipo assim, agora ficou bom. Origami. Ela Vou pega. pegar um desse. Exato, ela pega. É engraçado. verdade. Falando. Até Olha. deu calor. Fala, Bebela, que você tava falando. Não, eu só ia falar que assim, eu acho que o assunto transtorno alimentar é um assunto muito sério. Então, procurem profissionais que tenham aprimoramento em transtorno alimentar. Nutricionistas, terapeutas e psiquiatras. Não é vergonha nenhuma, né? Não é Quer dizer, vergonha Sim. nenhuma. A gente tem que entender que o transtorno psiquiátrico, o cérebro não é um órgão fora do nosso corpo. Então, tá tudo bem a gente tratar isso É, também. exatamente. Você sabe que, né? falando em cérebro, eu li na Nature, tem uma equipe de cientistas, neurocientistas, tá para sair o prêmio Nobel para eles. Porque quando a gente vai na faculdade, na escola, a gente aprende cérebro como lobo frontal, temporal, Sim. occipital, parietal, etc, etc, etc. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas esses cientistas descobriram que existem mais de 360 áreas do cérebro inexploradas. Nossa. Que existem Eu não áreas vi. do cérebro É isso que que eu ia falar. os caras estão Eu falando não vi. que assim, ó, no futuro, quando eles entenderem essas áreas inexploradas do cérebro, você vai conseguir atuar em questões muito específicas, do tipo assim, esta pessoa não tem domínio de ritmo. Você tá cantando parabéns, ela tá batendo palma totalmente Aham. diferente. Existem muitas. Exato, pessoas assim. sabe? Sim, eu entendi. Você vai pra direita, a pessoa vai pra esquerda. Vai ter uma área do seu cérebro que você vai conseguir trabalhar específica pra trabalhar o ritmo. Vai ter uma área do seu cérebro específica pra matemática, vai ter uma área do seu cérebro... Cara, então assim, a gente tá muito Tá, caminhar muito cru ainda nessa Atrasado, questão. né? E tá pra ganhar o prêmio Nobel, porque diz que é uma pesquisa, de neurociência fudida, fantástica. Os caras estão pra ganhar o prêmio Nobel disso. Você imagina quando sair? O que vai ter de gente Cara, o que a gente sabe aprofundando o que a gente sabe do cérebro não é nada. fichinha. Mas a gente não sabe muito do cérebro. Exatamente. mesmo, É bom, né? É legal essas coisas. Mas é importante mesmo, trabalhar com... Não, é muito Com a- importante. É um é tudo- assunto muito sério e que as pessoas às vezes banalizam, mas é real. É No doença, fundo, né? acho que É todo uma mundo doença. tem algum É uma problema doença. Você tem comportamental. tratado. Ah, não tenha dúvida. Todo mundo. Eu tenho vários. Eu, marquei- Quem não tem? eu vou marcar a consulta amanhã já. Boa. Bebela já tá com a agenda já entupida já. Quem Só são? do que a gente aqui, o só pessoal os que tá assistindo a profissionais da gente. clínica. Vamos trazer a Vanessa pra esse papo, B? Manda aí. Peraí, deixa eu pegar Vamos- aqui que eu vamos tô isso aí. cheio. Vamos lá. Não, Que a Vanessa tá muito quietinha. Vamos. Quietinha. Tô com calor. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Eu tenho uma aqui, Já achou? engatilhada. Peraí, já. Água. Existe uma necessidade ideal de água para ser Existe a recomendação. recomendação e para prática esportiva, alguma coisa Né? A diferente gente do dia a fala dia ou de não? 0,30, né? Vezes seu quilo corporal a 0,50. Então, isso é o que a gente recomenda. O mínimo seria o 0,30, né? O ideal, 0,5. Então, mas é difícil encontrar alguém que consiga fazer tudo isso, né?
Homem é mais fácil, por incrível que pareça. A gente recebe muitos que fazem esse cálculo. Não sei como é que eles acham tudo isso. Sim. E conseguem, mas mulher seria então sempre luta. de 30 a 50 ml por quilo corporal. Isso, Exato. por quilo corporal. Exato. E complementando a pergunta que a gente recebeu aqui, tem alguma estratégia adequada? Por exemplo, eu posso pegar esse 0,30 e tomar tudo de uma vez? Não, claro que não, né? Aí você afoga. Aí você tem, e a gente brinca, dá risada, mas essa é a tiveram pergunta que já acontece casos todo dia. que foram a óbito, né? Uhum. Recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, uma mulher tomou 6 litros de água de uma vez. E vê óbito. Na verdade, o que a gente fala, o ideal é você fazer isso ao longo do seu dia, né? Pra manter o corpo hidratado, né? Exato. E não... Não afogado. Não Exato. afogado. Não é sobre eu falo- volume, é sobre fracionamento. Não, é É. aquilo que eu falo também. Coloca um copo, você vira um galão de 5 litros. É mais ou menos isso que a pessoa tá fazendo no mesmo momento. Encharcando, né? Exato. Encharcando e não saciando, não trazendo Eu costumo orientar meus pacientes também da importância ao longo do dia, mas eu costumo falar para eles pararem num determinado horário. Porque Por tem conta muita da gente, noite, exato. verdade. O sono. Eu falo do sempre até coração às também. 5, 6 horas já diminuir essa frequência, porque senão não dorme. Porque tem muita Concentra gente a maioria aí que... Ainda mais mais pessoas cedo. que não têm o hábito de beber água e depois começam a beber água Sim, porque de uma você hora pra aumenta. outra. Você Eu também aumenta. falo Porque isso. é o que você falou já num podcast. Aham. A pessoa que não tem o hábito, ela bota 3 litros pra dentro, ela mija 3 litros. Joga Sim. tudo fora. Sim. Porque até o corpo se adaptar. acostumar, exato. Tem E adaptação. isso é pra tudo, pra né? tudo. Comida, seja lá qual for. Você Não, vai porque jogar senão tudo também, se fora. você fala pra ele pode tomar até a meia-noite, tem pacientes que vão seguir a regra, vão tomar até meia-noite e vão acordar 5 vezes, ou seja, vai perder qualidade de O O sono. sono, É. exato. E que é super importante, a gente Perfeito. sabe disso. Exatamente. E aí fica difícil, né? Até a gente. Boa! Eu tô perdido nas perguntas aqui porque tem muita coisa. A galera quer saber mais sobre transtorno alimentar. A pessoa tá frenética aqui. Ótimo, porque tá muito bom. Ai, meu Deus. E a em excesso faz mal? Faz, Luquinha, sobrecarga renal, cara. Dependendo do volume de isso que eu água, ia falar. mas água em excesso vai depender de quanto. A gente tá falando. Tem Tudo em excesso faz Tudo mal. em excesso faz tudo, mal. não Inclusive existe o que água. não é. Boa. Pode falar, vai, B, manda aí. Estão perguntando o que a gente passa para a parte intestinal, o que a gente pode fazer para modulação intestinal ali em relação a alimentos ultraprocessados e tudo mais. Foi a pergunta do... E não tem nome, é a Stivs. A Stivs. O que você pensa sobre a dieta de modulação intestinal? É pra mim? Pra vocês Pra duas. vocês duas. Pros três, na verdade. Só eu sou o intruso aqui, ó. Pra todos nós. Eu acho que em relação a essa questão do intestino, é muito importante estar saudável, é um órgão muito importante do nosso corpo, tá funcionando, então é uma pergunta básica de anamnese, como que é o seu intestino, Qual é a formato consistência? das fezes, nutricionista fala sobre isso. Exato. Então, Tem que ser normalizado isso. Exatamente, isso tem que ser totalmente normalizado. O intestino ele é muito importante e assim, existem trilhões de bactérias ali, né, no seu intestino e existe um equilíbrio dessas bactérias. E existe uma ligação direta com o seu cérebro. Com o seu cérebro, Exato. exatamente. Exato. Então, o que acontece é assim, quando você tem um maior consumo de alimentos industrializados, ricos em gorduras saturadas, açúcar, você acaba tendo esse desequilíbrio dessas bactérias e pode causar uma desbiose intestinal, por exemplo. Lipoproteínas solúveis, etc. Isso. E aí, por exemplo, muita gente tem síndrome de intestino irritável, coisas desse tipo. Isso é outra coisa, né? Então, os food maps, igual você tinha comentado Uhum. antes da gente começar e tudo mais. Mas eu acho que a dieta pro intestino é aquela dieta comida, que né? é comida. É Quanto você mais comer natural fibra, possível. é você Perfeito. comer... Beber água. É você Exato. beber água, é você comer Quanto mais mais alimentos in equilibrada natura, possível, mais né? equilibrada pra você manter essas bactérias intestinais equilibradas, Boa. né? E um intestino saudável. Exatamente. Eu gosto Evitar muito de falar tranqueira. sobre o FODMAPs. Eu gosto muito. Sim. Porque tem dado muito certo. Os com alguns- pacientes é que não gostam muito de ficar fazendo, não. Eles reclamam Exato. bastante. Reclama. É porque, pra quem não conhece, FODMAPs é uma dieta baseada em alimentos fermentáveis e não fermentáveis, né? São os fruto-óligosacarídeos e polióis, que é o Isso, significado sim. dos Foodmaps. FODMAPs. E aí o que acontece? Existe uma escala que eles dividiram como se fosse um semáforo. Os alimentos vermelhos são os Proibido. altamente fermentáveis, que devem ser Isso. evitados ao máximo.
Não devem ser, não precisam ser proibidos, mas evitados ao máximo. Eles colocam lá consumidos no máximo uma vez por semana, ou 2 no máximo. Tem os alimentos amarelos, que são de fermentação média, mais normais, etc., que podem ser consumidos com uma frequência um pouco melhor. E tem os alimentos verdes, que são liberados, baixas livres. em fermentação. Exatamente. E o que acontece é que as pessoas não têm esse conhecimento, essa noção exata do seguinte. Vamos lá. Se a gente pegar aqui e fizer uma pergunta, todo mundo cozinha aqui? Sim. Com o que você tempera a sua comida? Geralmente. Básico. Alho e cebola. Alho e cebola. Com o que você tempera a sua comida? Alho e cebola. Com o que você tempera a sua comida? A Vanessa não vale que ela cozinha muito. Não, e ela já sabe, por Sem isso que não graça. vale. Não, porque eu sou uma das pessoas que passo muito mal hoje em dia e há pouco tempo eu tive uma intolerância, então eu tive que tirar. Eu tive que tirar a cebola, eu tive que Exato. tirar Porque a muito. Vanessa, ela capricha, né? na Agora, comida, é exato. sacanagem. Agora, a Vanessa cozinha pra caralho mesmo. Ela cozinha muito bem. Agora, alho e cebola são alimentos Sim. vermelhos. Totalmente fermentáveis. Extremamente. Você entendeu? E aí, cara, eu acho que 90% da população brasileira cozinha com alho e cebola. Sim. E tirar realmente É difícil. muito Porque as difícil. pessoas elas não têm a ideia e não vão buscar fora da caixa do Não. tipo, porra, tirei o alho e cebola, O que minha que eu vou comida vai ficar fazer sem agora? gosto. O que eu faço agora? Você entendeu? Eu Pergunta pra Vanessa. eu tenho a esposa, exato. exatamente. Chama ela pra Chama perguntar. ela no A Instagram. esposa de um E amigo vou meu. falar hoje, eu tenho muitos pacientes que fazem isso Sim. em paralelo comigo. Sim. Muitos pacientes. A esposa de um amigo meu se especializou em gastronomia funcional justamente por conta disso, pra ensinar as pessoas a cozinhar sem alho e cebola. E que é muito comum hoje. Sim. Eu não faço nada na minha casa que tenha alho e cebola, porque realmente eu passo muito E tem mal. muitos outros E eu alimentos. fico com de- dermatite, eu Então. tenho Vai ser, alergia, Mas né? é Fica justamente ruim isso, é dieta de modulação intestinal, É, entendeu? isso. Então, dieta de FODMAPs é uma dieta extremamente viável pra se Com fazer. certeza. E assim, tem muita gente utilizando alimentos que são considerados vermelhos e a gente nem sabe. Total. Não é? Alho, eu peguei Porque é o básico. é o Eu básico. acho que eu atendi uma paciente sua ontem. Que ela falou que você pediu pra ela tirar o alho e cebola, falou que melhorou o intestino dela. Distensão mas melhora abdominal. Eu falei, minha barriga tá chapada agora, Exato. não A tô distensão conseguindo. abdominal é na Você tira o hora. alho, você tira o alho e cebola, você acho fala que pra foi pessoa ontem. fazer o remolho do feijão pra tirar o fitato, etc. Você fala pra diminuir a ingestão de alguns outros alimentos que são fermentáveis. Pô, vai melhorar Algumas com certeza. frutas que todo mundo acha, algumas Frutas, frutas que exatamente. são altamente Uma coisa fermentadas. também, né? Exatamente trocar o doce normal por doces fit, ricos em polióis. Exato. Que dá uma distensão Barrinha de proteína. absurda. Barrinha de Barrinha proteína. Poliol Exato, exato. Fora que causa desbiose. Isso é uma coisa que eu não posso comer. É docinhos fits, barrinhas de Sim. proteína. Me causa uma distensão Não, absurda e quando você dor. começa a limpar a sua alimentação com esses alimentos, você vê uma melhora significativa, Significativa. em tudo. Muita coisa. Exato. Em tudo. Vou te falar, coisa. até melhora da qualidade da pele, Da pele. do seu cabelo. Eu posso falar, eu melhorei 100%. Sono, intestino, tudo. Tá tudo Mas É, pele, interligado. intestino, melhora muito, muito. É, exatamente. E a gente vê, não sei, mas vocês já pegaram com certeza, muitos pacientes nossos eu transformo em dieta Foodmaps. Muitos. Sim, Muitos, porque eles vêm com algumas reclamações, e aí a gente faz a mudança, já na primeira semana eles mandam um feedback de que estão melhor. Sim, melhora Aí muito. a gente volta no doce de leite, né, Bebela? Porra, come um doce de leite, vai comer doce fit. Exato. Não, come Tá um com doce de vontade leite. de comer um doce? Cara, Doce come fit um você só tá doce. pagando caro. Come um pro negócio. doce, come um Exato. quadradinho do chocolate, fazendo chocolate. a técnica que a Bebela ensinou. Exatamente. Eu já fiz essa técnica com a E aí? Beta. Muito bom. Muito bom. É, então, tá vendo? É que eu não sou chocolatra, então. É, eu também acho que se eu fizer essa técnica, eu nunca mais como chocolate. Pra mim Porque também, se eu comer porque chocolate, fica já fico... super doce. É. Imagina se eu comer Não, chocolate pra na mim técnica. foi importante. Passar eu um ano também. sem chocolate. Eu faço isso. Porque eu Não, amo é legal. Mas é uma doce. estratégia muito boa, muito boa. Ó, a Luísa tá fazendo uma pergunta coletiva aqui. Como identificar o ponto em que o déficit calórico já está prejudicando o emagrecimento? Pergunta difícil, hein? Como identificar o ponto que o déficit calórico já tá atrapalhando. platô, né? Atingiu o Exato. platô. Exato, Teoricamente, ela atingiu um platô. exatamente. Aí o que tem que lembrar é o seguinte. Ou ela começa a perder massa muscular, que aí Exato. não é Perder massa, emagrecimento. começa a definhar cansaço excessivo, sonolência. Eu acho que aí a gente pode trazer também a importância de você ter de você ter consultas periódicas com seu nutricionista. Avaliação física pra ir Exatamente. evoluindo. Exato. Porque, como Porque, a gente na fala... verdade, também só vai identificar que esse déficit chegou no limite um profissional da área. Sim, não tenha dúvida. Não tem como qualquer outra pessoa avaliar isso sem um profissional falar realmente você está em déficit, porque você não sabe. Exato. Exato. Sim. E o que a gente fala bastante nos outros podcasts que a gente teve aqui, sobre como o seu corpo muda conforme você vai emagrecendo.
Exato. Então, por exemplo, para cada quilo de gordura que você perde, seu metabolismo cai em 25, 30 calorias e seu apetite aumenta em 100. Sim. Isso é Conta comprovado, injusta. os estudos mostram. Emagreci 1 quilo de gordura, meu metabolismo caiu em 30 calorias, meu apetite aumentou em 100. Cara, resiliência para se manter na dieta, porque vai dar mais Segura, fome. bom, é. Quantas pessoas a gente não recebe falando, nossa, comecei a fazer a dieta, passou 20 dias, tava morrendo de fome. Sim. Porque você tá no processo de emagrecimento, você tá perdendo gordura, seu metabolismo tá ficando mais lento, então seu déficit tá caindo, porque você não tem mais o gap tão grande como você tinha Sim. antes, e a sua fome tá aumentando. E ainda anda na fase protetiva do corpo, né? Ele tá perdendo caloria, ele tá perdendo Seu energia. hipotálamo tá gritando pra Me dá você, comida, falando, porque eu Come preciso devolver energia. Que é energia. nessa Exato. hora Que que as é preciso. pessoas... devolve, exato. Devolve essa gordurinha que E eu é tô nessa perdendo hora que aí. as pessoas não entendem e acabam... Que é uma questão de... Então, como é o nome aguardar dela? o equilíbrio. Luísa. Então, Luiz, o ideal é que você tenha consultas periódicas com seus nutricionistas, com o seu nutricionista, para que faça essa avaliação. Essa adequação. Mas uma pergunta interessante que eu recebi aqui, e até vocês podem falar um pouquinho também. Mas eu não tenho calorimetria para fazer. Existem métodos de cálculo de caloria? Indiretos? Tem. Claro. Total. Cunningham, Harris Benedict, Existem Verdade, várias vários. formas. Exato. Vanessa Benedictus? Vanessa Benedictus. Eu que... Vocês estão achando, né? Tá achando que é pouca coisa Pouca aqui? coisa? Não, Que? mas não é Imagina. E, Luísa, só pra complementar, um ponto importante é emagrecimento e perder peso são coisas diferentes. Então, se você tá em déficit calórico e tá só perdendo peso, a avaliação física é indispensável. Boa, B. Tá? Boa. Que perder peso Indispensável. não significa que você tá perdendo gordura. Exatamente. Eu Perfeito. brinco. Tem alguns pacientes que eu brinco. Falo assim, não, eu venho aqui querer perder 5 quilos. Eu falo assim, tá bom, o Paulo é ortopedista, a gente pata você numa mesa de ortopedia, ele amputa uma perna sua, você já perdeu os seus 5 quilos. Isso eu escuto bastante. Vamos cortar uma perna sua. Eu gosto muito da que eu preciso secar, o que eu faço? Compro uma toalha. Toalha. Nossa. Sensacional, essa. Jesus. Não, e agora vai começar. Que? Agora Esperem. projeto verão. Agora a gente tá começando, a gente Não, tá é. entrando em setembro, vai entrar a parte. Vai A Lu entrar já chegou agora é, de Gente, Não, projeto verão é a vida, é o estilo de vida que Não, você e cria. são- Não vão ser em 4 meses que isso vai funcionar. Não O mesmo. Júnior e o B estão mais tempo. São 12 anos ouvindo a partir de setembro é por essa frase. isso, vai começar. A gente tá em 23 de A partir de agosto setembro. hoje. Quando não chega Exato. no dia 20 de novembro E fala, tem uma viagem daqui 15 dias, eu preciso secar. Exato. O que você me Aí- recomenda? Eu falo, troca de viagem que vem. Aí Deixa janeiro pra começa- no fim do ano que vem. E é muito engraçado, porque isso vem até o Natal, aí chega janeiro, qual é o projeto? Carnaval. Exato. Não, Aí aí depois do começa... carnaval- É, O projeto Aí obesidade. chega exato. Aí chega a parte do inverno, que projeto o corpo obesidade. é menos exposto. Vem toda a parte de compensação todo do mundo que... fala, né, que todo mundo come tudo do dia 1º de janeiro ao dia 24, né? Exato. E aí vai embora. Desanda tudo. Depois É, desanda. tem várias piadinhas, né? Que as Muitas. pessoas falam, não, no inverno eu faço off, eu faço booking. E depois eu faço cutting. Aí tem gente que faz never, né? Tem off, não, só tem never. Só né? tem never. Você nunca fez. Exatamente. Dieta da obesidade no inverno. Dieta da lua. É igual o urso, Como tudo né? até a Come lua. pra caramba pra hibernar. Exato. Então. Só, não é dieta, só não como a lua. É, Só então. come Come a tudo, lua. só não como a A lua. lua. Pois é, eu vi uma eu tava montando uma aula minha, e aí eu fui pesquisar no Google as dietas mais acessadas. E, gente, eu juro que dá medo. Tem uma Nem dieta, dá não sei ideia se, pro povo, não, não, eu sei, que- tem uma dieta, gente, eu achei essa um tanto quanto engraçada. Dieta da lancheira. Já ouviram falar? Não. Nunca. Você pode comer tudo que cabe dentro de uma lancheira. Mentira. O Big Juro. Mac cabe na lancheira. Exato. Meu Deus Só que assim, tem do gente que céu. vai ter uma lancheira do tamanho desse telefone. Tem gente, por exemplo, a minha lancheira seria uma mala de A viagem. minha é grande. De 32 quilos. A minha lancheira seria não. essa, uma mala de viagem. Eu tenho aquelas bagzonas assim que cabia 10 marmitas dentro. Verdade. Minha lancheira é Minha aquela. lancheira é Cabe aquela. Bernardo, cabe Tem 10. gente que tem um certo... Aí você pode desencadear um transtorno, porque tem gente que vai, não é? Porque tem gente que vai falar, não, minha lancheira é essa. A pessoa vai comer 3 folhas de alface e... Comprar aquelas bolsinhas de... que cabe só o cartão. Ai, olha, tenho nada pra falar Nada a sobre comentar. esse tipo de dieta. Essas é. coisinhas. Mas na verdade é que várias, né? Hoje em dia acho que até lança Cada menos, mas época os- entra uma moda diferente Sim. em relação à alimentação. Exato, exato. Cada hora tem uma dieta nova. Isso um nome vira novo, gatilho, né, uma Bebela? estrutura nova. Isso vira gatilho. Isso vira gatilho. Teve uma época que a dieta era presunto É. e ovo. Você lembra disso? As pessoas só comiam presunto e ovo. Presunto Ô, e louco. ovo? Que loucura. E depois o ovo virou proibido, né? Porque senão Sim. aumenta o colesterol. Não, exato, cara. Isso aí Essa era do ovo. do Isso é século XX. clássica. Século XX era isso. Coitado Século do XX ovo. era isso. Não, mas cada hora é uma coisa, né? É. Tem que sempre ter o vilão. Porque tem uma justificativa. Bebela, a Maria
Caos. Maria Caos. Essa daí. A gente respondeu algumas delas já, mas tem mais. Boa. Ela perguntou se tem algum estudo que liga o excesso de exercício, cardio, crossfit, musculação, corrida, a transtornos alimentares. Então, o que acontece, né? Depende, porque assim, se você não faz a atividade física como um método de prazer e de estilo de vida e usa como um método compensatório, a gente já fica com essa pulguinha atrás da orelha aí, né? Mas não sei se existem estudos que relacionem o excesso, por exemplo, de crossfit e de cardio, tentando compensar uma alimentação. A gente já tem aí um gatilho forte para um desenvolvimento. Mas um não causa o outro. É associação, É né? associação. Eu acho que é mais até o contrário, né? É. Eu acho que puxa mais o transtorno, a pessoa vai buscar muita atividade física, Sim. mas não um transtorno alimentar, mas um transtorno mais de imagem, né? Sim. A pessoa ela tende a querer buscar atividade física para poder compensar Aí ou fazem buscar 4 horas de o cara. objetivo. Exatamente. Corre muito, treina muito, aí come muito, pouco, e aí vai Exato. juntando o desequilíbrio. Ela mandou uma pergunta aqui também, dizendo se transtorno alimentar pode levar a uma falsa magreza ou uma obesidade sarcopênica. Então, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas estão em transtorno alimentar, elas têm esse histórico de restrição muito grande. E aí pode vir esse rebote, né? Então, por exemplo, de um ganho de peso muito grande, levando a pessoa à obesidade, por exemplo, ou tendo essa perda de músculo, né? Levando a sarcopenia de uma forma muito grande. Quando a pessoa entra numa magreza excessiva, por exemplo, ela perdeu muita gordura, mas com certeza ela já tá perdendo muito músculo também. Uhum. Então existe, sim, essa associação. Eu conheço casos de pessoas que têm peso de balança de massa total de 57, 58 quilos. Na hora que você avalia, a percentual de gordura é de obesidade grau 1. Entendeu? Sim. Mas a gente uma vez recebeu uma modelo assim. Sim. Você lembra disso? Sim. A gente recebeu uma modelo. É a composição corporal, né? ali. Exato. Porque ela realmente vivia em transtorno, né? Ela vivia num mundo, É um padrão, um padrão. é o estilo de vida Então, delas, tinha épocas que ela inclusive. comia muito e tinha épocas que ela não comia nada, que ela passava com folha de alface. Seu corpo Real, começa né? a ficar um pouco confuso, né? Exatamente. Um momento você tem ali A oferta a oferta muito muito grande, e a grande, escassez. outra hora você tem essa escassez muito grande. Aí na hora Então, da oferta, o seu corpo começa a aprender que a escassez vai chegar, Aí você ele não começa fala, E aí a comer começa a máximo. acumular 58 mais. quilos, por exemplo, tem um... Não, ninguém vai imaginar. sobrepeso. Ninguém Né? vai imaginar. Eu pego dois extremos, geralmente, às vezes, para dar exemplos para as pessoas. Eu falo, você tem uma pessoa de 58 quilos, você tem uma pessoa de 90. Quem é obesa? depende. E 100% das pessoas que não Falando- têm esse conhecimento vão na de 90 quilos. Falam, de 90 quilos é obesa. Sim. E eu falo, não, eu conheço casos de uma pessoa de 58 quilos que tem obesidade grau 1 e eu conheço uma pessoa de 90 quilos que tem 7% de gordura corporal. A gente conhece pessoas de Sim, 115 sim. quilos. O Paulo Musi. Exatamente. Paulo Mus, IMC 10%, dele. Não, mas geralmente 9%, mulher. 115. Mulher. Sim. Tô dando exemplo de mulher. mulher. É. Porque geralmente, Sim. entendeu? Então A eu gente falo, tem, 57 quilos, conheço mulheres de 57 quilos com obesidade grau 1, conheço mulheres de 90 quilos com 7% de gordura corporal. A obesa é a de 57 quilos, não é a de 7%, não é a de 90. Sim. E até é importante falar que é por isso que peso de balança não importa nada. Gente, balança não importa nada. Exato. Isso é algo assim que as pessoas têm que tirar da cabeça pra ontem. Pra Mas ontem. eu acho que as pessoas ainda têm, né? Muito Tem, isso. muito, porque eu tenho muito. pacientes que falam que acordam todos E os se pesam. dias e se pesam. E só pode ser. E tem gente que fala, não, mas o que vale é o que eu vi hoje de manhã na minha balança. Agora são 3 horas da tarde, já almocei, já tomei café da manhã. Não O pode que vale é contar que eu vi esse agora na peso. minha balança que eu tô evaporado, tô desidratado, as vísceras estão mais no lugar, etc. Então é isso que vale, É. não tem problema. Boa. Mas Quer mandar Tem uma uma aí, Bê? perguntinha aqui do Jorge. Eu ia pegar essa. Pegou? Vai lá, manda lá. Ele falou assim, embora depende... A Vanessa tá colando aqui, a prova oral não tem cola não, fã. Eu só fui ver. A quantidade que falta. Ele já- é bom que o Jorge já botou depende aqui, que é a nossa resposta clássica. Boa. Então Tudo ele pra botou área da assim. saúde pra mim é depende. Porque É cada a primeira pessoa é resposta. uma Não pessoa. tenha dúvida. Não, mas ele tá perguntando que, embora dependa, né? Vocês usam para calcular os macros do paciente em relação ao percentual de gordura, massa magra ou o peso real dele, o peso corporal total, Pra fazer o cálculo da dieta? da dieta dos macros? Depende. Ele já até falou, exatamente. Ele Depende. foi, depende, exatamente. Depende muito.
Vai depender se muito ele do tá paciente. eutrófico, se ele tá com obesidade. Depende da avaliação, depende do paciente, depende do Depende objetivo. E um ponto importante que eu vejo Que vocês nem fazendo... ela, talvez ela não consiga calcular em cima do peso que a pessoa tá dependendo Sim. Exato. Né? da Eu acho que depende, Né? é a Do grau que ela resposta esteja. que mais se encaixa nesse caso. Mas o que eu acho legal de vocês nessa parte, em relação à caloria, é que vocês, quando fazem um recordatório alimentar e tem um paciente que está estourando na Sim. dieta, você não vai fazer em cima do peso, do percentual, nem nada. você vai dentro daquilo que ele falou na anamnese, você vai diminuir Gradual, exatamente. gradual para que ele aceite. Para que ele consiga Porque não tem tolerar. como a gente de 3.000 baixar para 1.000. Pra 1.000, O paciente exato. não faz Então, nem eu acho- dia, Jamais. Então, eu acho isso legal. Isso que eu Então, a acho gente- mais importante pra Se isso eu não é gostar da saber. pessoa, eu... Tô brincando. Não Ai, foi que com a tua horror. cara, vai fazer 500 Foi com a calorias. sua cara, eu vou baixar pra 900. Não vai nem te dar 1.000. Que maldoso. Então, mas eu acho isso muito interessante que vocês fazem, porque aí o paciente tem uma aceitação e uma tolerabilidade melhor, Com né? certeza. Porque, putz, você vê um cara com 10.000 calorias. Ah, não, agora você vai comer 1.000. Cara, Não tem como. o maluco pira. Nunca A mais Bebela- volta, ainda faz o voodoo seu. A Bebela, quando fez estágio comigo, ela veio do estágio da Roberta, né? Que tem toda essa questão de... Primeiro que a Roberta tratando o paciente é uma lady, um doce, né? Segundo que tem essa questão do comportamental que ela falou de vamos lidar com chocolate, aí ela entra na sala da nutrição esportiva, né, cara? Nossa, gente, sério. Choque de realidade. Um Não, choque de realidade. Acredito O primeiro que paciente não... mais Peraí. ogro- Não, mas na lógica, o primeiro paciente que ela pegou junto comigo, o paciente entrou na minha sala e fez assim: pode manter essa ração aí que eu já tô acostumado, lembra? Nossa. Ela olhou pra mim e fez. Eu fiz assim, eu fiquei, é que assim, Tipo- eu não falei, né? Mas depois eu falei, Heraldo, que é isso? Pode manter essa ração e o bem-estar com a comida e não sei o que lá. Falei, Bebela, bem-vinda à nutrição esportiva. Os caras estão preocupados com Com que vai. percentual de gordura que eles têm no corpo. Eles não estão nem aí se eles comem 6 E vezes o por perfil dia do a mesma paciente coisa. é muito Até porque diferente. eles querem ver uma coisa no espelho, É. eles buscam. Eles almejam alguma coisa que... Exatamente, que é diferente. Eles comem por comer. A Eles O refeição comem virou esportiva pra... é muito remédio. assim, né? necessariamente pra ter Sim, prazer. não, como, não, não sei o quê. O nosso já é tipo mais, então vamos lá, vamos Vamos aprender. tentar. E quando ajustar. você tá avaliando simetria e proporção. Não, por exemplo, acho que foi uma das primeiras vezes também que ela tava junto comigo na sala que ela ficou chocada. Que tipo, porra, você pode botar o paciente na No frente do espelho. Sim. E começa E a aí avaliar você começa a ali. avaliar, ó, tá assimétrico, tá desproporcional, tem um acúmulo de gordura aqui, a perna não tá ganhando formato, ela tá um pouco roliça. Você falou que a perna dela Eu tá fiquei em roliça? choque esse dia. Eu falei, Você vai desencadear um transtorno. Falei, eu falei, cara, essa palavra, a pessoa pode ficar com ela pro resto da vida na cabeça. Você vai falar que a perna dela tá roliça. Não, mas esse tipo... Eu falei, Heraldo, não sei se eu vou saber lidar com Eu isso. não quero nutrição esportiva, me tira daqui. Mas foi um aprendizado esportiva. muito grande, Mas é isso porque eu também identifiquei de que talvez não fosse exatamente essa linha que eu Sim, gostava. até pra saber se você ia Exato. gostar ou não. Exato, Muito bom, mas né? é. Muito legal essa Você vê que a diferença. abordagem Mas é diferente. diferente porque é isso que os pacientes que Da vão pra esportiva. esportiva procuram. Buscam. Exato, Exato, buscam. buscam. Eles querem o essa perfil informação. é totalmente diferente. Hoje eu entendo isso, óbvio. Na época eu tava ali me formando, né? Conhecendo Mas tudo. eles querem essa informação, hoje em dia eu né? entendo Eles querem isso. saber aonde Eles tá usam o comendo alimento mais, como o se que fosse vai- um remédio, né? Exato. Eles usam aquilo ali como uma fonte terapêutica pra atingir o objetivo que ele quer. E não importa o que tem que fazer pra chegar onde eles Se querem. ele tiver que comer frango com batata doce em 6 refeições, sem nenhum tipo de tempero, Eles vão fazer alguns isso. vão fazer. Alguns Alguns fora vão da fazer. caixinha vão fazer. Então, esse Aqueles é um... que têm os objetivos mais específicos, que são atletas que vão subir em palco, enfim, aí tem uma série de... É isso, exatamente isso. Você tem outra Uma do Jorge série aí? Eu de- tenho outra do Jorge eu aqui. tenho outra do Jorge aqui. O Jorge, é Boa. até uma pergunta interessante, geral, para aqui, nós três. Ele fala sobre aproveitamento de alimentos. Do tipo essa história de aproveitar o alimento como um todo e etc. Ele fala até onde tem um valor nutricional adequado e interessante. Por exemplo, cascas de alimentos, talos de alimento, águas de cocção, por exemplo, a água que você cozinha o frango. Ele fala se tem função realmente de nutriente ou se mais pela questão do sabor. Tipo, sabe, de quando você, por exemplo, vou fazer um caldo de peixe, vou cozinhar a cabeça do camarão só pra Sim. dar um gosto. Todo processo de cocção você vai ter perda. Sim.
Isso é um fato. Perfeito. Então, assim, você consegue minimizar. Então, por exemplo, vai cozinhar um brócolis com água fervendo, totalmente submerso, você vai ter uma perda muito grande. Então, o que você aconselha? Fazer os alimentos mais no vapor. Isso você diminui essa perda. E você tem um aproveitamento. Ou fazer com o próprio caldo do alimento. Então, sopa, fazer o seu próprio caldo de legumes com os alimentos. Que fica riquíssimo. Isso Perfeito. Até interessante, Jorge, que para você, até falando sobre isso, uma curiosidade, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda mais sucos, né? Sim. Para criança. Por quê? Pela perda de nutriente Muita que coisa. a trituração do processo, liquidificador, sim. do mixer, a perda de nutriente que tem nesse processo. Então, realmente, o que a Vanessa falou, quando você cozinha um alimento, quando você tritura, quando você bate ele com água, você tem uma perda de nutriente muito grande. Existem técnicas para você minimizar essa perda. Então, utilizar o alimento muito próximo. Então, eu vou fazer agora algum alimento que tem processo de higienização, descascar o alimento e cozinhar. Então, quanto mais próximo dessa cocção, mais manutenção dos nutrientes. Você consegue preservar muito mais. Tem uma pergunta da Priscila aqui, que assim, Priscila, eu vou pedir para você explicar um pouquinho essa pergunta melhor numa próxima oportunidade para a gente poder responder, porque ela pergunta o seguinte, uma dose alta de cafeína pode interferir na creatina? Talvez eu acho que ela tenha perguntado se existe Relação. competição de absorção, talvez? Pode ser. Acho que válido explicar caso... Putz, Sim, pior mas- que tem acho que um estudo falando sobre isso, mas a dose alta que você Alta, infartaria exato. tomando cafeína antes de ter problema de absorção de creatina. Exato. E Por dose alta exemplo, de cafeína já toma um pouco de cuidado, né? Você tem a alta dose de cafeína, você tem problema de absorção de vitamina, né? Vitamina Sim. C, Sim, ferro também, ferro tem e umas. etc. Exatamente. Agora, de creatina eu nunca tinha Creatina ouvido. eu nunca vi. Eu já tinha ouvido falar Eu acho essa que eu vi questão de em algum competição lugar. de absorção, assim, mas as pessoas falando, e não, por exemplo, um estudo É, trazendo sim, isso pra sim, gente. Onde ela sim. viu isso, né? Aonde que você viu isso? Onde ela... Porque pra mim realmente é novidade. Então, Eu sabia Não sei da que ela questão quer da tomar cafeína junto com com vitaminas café. Ah, não, e isso ferro. sim. Sim, mas aí tem que ser dose muito mais alta Muito de cafeína. alta, Muito alta de cafeína. A gente não Normalmente essas recomenda- informações vêm de pessoas Exato. não formadas, não técnicas, Sim. que Pra você não ter têm uma estudo, ideia, pra poder exatamente. vender algum produto super revolucionário. Boa. Entendeu? Boa. Aí, tipo, não, a cafeína você não pode tomar com creatina, mas eu fiz um café com creatina aqui que esse pode. É nesse nível. É o café com TCM. Exato. Cafeína, se não me engano, 420mg diária, né? No máximo, Recomendação máxima, disparado, não é? Mas, putz, passa longe disso tudo. Mas é exatamente, muita coisa. passa longe disso. Muita coisa, muita coisa. O Jorge, ele fez outra pergunta aqui pra mim. Opa, Ó, O manda aí. Jorge tá... Como dominar a Ativo. impulsividade? Pô, galera que participa muito. Como dominar a impulsividade alimentar? Pareço um touro já na frente de um pano vermelho. Essa foi muito boa. Essa Agora, foi boa. a gente Eu falou, imaginei a galera a cena fez também. junto. também. Mas é isso, tem que criar. Jorge, só pra começar, o melhor remédio pra controlar sua fome é a comida. Sim, eu ia falar isso exatamente agora. É uma coisa que eu até comentei já no começo, essa questão de você entender se durante o seu dia você tá consumindo a quantidade de energia que seu corpo precisa. Senão, realmente, vai chegar um determinado momento do dia e você vai querer comer tudo que você Até quer. uma da Sua geladeira. amígdala vai estar ali, ó, Sim. gritando, Uhum. preciso de energia, e você vai comer tudo que você vê na sua frente. Vamos dizer assim, né? Exato. Então, e você age nessa impulsividade. Então, tentar controlar essa ingestão, esse fracionamento durante o dia, acho que é uma coisa legal, né? E se você já tiver tentado isso e perceber que, por exemplo, talvez isso venha de um processo de ansiedade ou coisa do tipo, procurar ajuda pra tratar Exato. isso. Exatamente. Procura Boa. um nutricionista, ele vai conseguir te ajudar e Sim. qualquer coisa o próprio nutricionista encaminha para Ele um vai conseguir psiquiatra, melhor psicólogo. fracionar essa caloria ao longo Exato, do dia. exatamente. E a saciedade, que isso é muito Normalmente é importante. esse erro alimentar. Se comer igual um Alimentar. touro no frente de um pano vermelho É que você aquele vira, comer né? transtornado que eu falo de aumento de beliscos e tudo mais no fim do dia. Que e perdeu o filtro durante perdeu o a fio, noite. exatamente. Que é A comum, né? a Júlia tem uma pergunta interessante. Vou deixar para as meninas responderem porque é assuntos de meninas. É isso? É, Meninas, para quem tem cólica forte, fluxo intenso, existem alimentos a serem evitados nesse período ou alimentos que contribuem para esse período? Não sei. Cólica forte e fluxo menstrual intenso. São os alimentos mais inflamatórios, É isso que eu ia ultraprocessado, é o que a gente sempre ultraprocessados, fala. que é o que a gente Exatamente. acha que cai no Evitar a de medicação.
Evitar esses tipos de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Ou inflamatórios. Ou o que você falou, FODMAPs, né? Exatamente. Você tem que tirar esses tipos de alimentos que podem te causar algum desconforto. E aí cada um, vai de identidade biológica, né? Eu como, sei lá, castanha e fico com o abdômen distendido. Como azeitona e fico mal. Como alho, cebola, fico mal. Então é identificar o que pode te causar isso, né? E tentar tirar, principalmente na fase da endometriose. Ela tem com qual alimento, né? Se Exato, é a identificação. Se é comum, toda vez que ela come tal alimento, ela tem esse desconforto. Eu cheguei a ler uma vez sobre carboidratos mais diretos. Não integrais, não complexos, etc. Carboidratos mais diretos teriam uma leve relação com cólica e TPM. Um aumento e deixar a TPM com características mais fortes, mais intensas. O que tem muito, que hoje em dia é comum para quem tem endometriose. Que alguns alimentos realmente são mais inflamatórios. Exato, exatamente. Exato. Então, acho que entra mais nesse, porque são alimentos ultraprocessados. E é um padrão alimentar inflamatório. Né? Alimentos ricos em açúcar, carboidratos simples. Exatamente. Então, carboidratos mais simples, mais diretos. Açúcares têm essa relação. Eu já li sobre isso. Para pacientes com caso de endometriose, a gente já faz. Já tira, exatamente. Já porque melhora bastante. Diminui o fator inflamatório, exatamente. Os ultraprocessados que a gente está falando, né? Industrializados. Exato. E que cabe também uma dieta FODMAPs FODMAPs nesse meio que também ajuda, porque não tem a dilatação e a distensão abdominal, que é um desconforto mesmo para a mulher. A Renata Aristimunha perguntou o seguinte: ela treina às 6 da manhã e ela não gosta de treinar em jejum. Ela pergunta o que comer, porque ela fala que só comendo carbo ela sente fome. Toma uma dose de whey. Muito bem, era o que eu ia falar, a mesma coisa. E come bem à noite. Exato, come e faz bem à um pré-treino noite, bacana antes de dormir. Mistura o seu carboidrato da manhã que você come de pré-treino junto com uma dosezinha de whey, que a proteína vai te dar saciedade, vai controlar o seu pico glicêmico, insulina e etc. Exatamente. Boa. B, deixa eu ver aqui. Olha que surpresa, estamos chegando a exatas quase 1h40 quase já 2 horas Nossa, já. gente. De podcast. Horas, né? Exatamente. A gente fala que passa rápido, vocês não acreditam? É bizarro. Vamos, você manda uma, eu mando uma? Deixa eu achar perguntinha alguma pras aqui. meninas aqui pra gente finalizar? Tá, deixa eu achar. Mas manda ver se eu acho uma aqui. aquela braba, caprichada. Agora é aquela que a gente vai falar. Agora é pra ver se você vai tirar 10. Exatamente. Tirar 10. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, carequinha, que tem um monte. Boa. Carequinha. E a parte da... Da careca? Não vou fazer isso com vocês, meninas. Obrigada, eu agradeço. Raspar o cabelo não vai delas? raspar o cabelo dela? Eu agradeço. A gente não precisa passar Se por ele isso. tivesse com o cabelo dele raspado, tudo bem. Como eu não tô com o cabelo raspado? Não. Ah, tô cabeludo. Então eu tô pet. Perto do Bernardo. Não, peraí. Eu dei o cara passou hoje. Ele passou a Gillette hoje. E óleo de peroba pra dar uma brilhada. Então, pô, aí não. Aí também não. O B lustrou. Exatamente. Pra bem bonito. Muito bem, muito bem. Eu e a Bebela não, a gente veio assim, né? A gente só veio. Acordou e veio. A gente percebeu antes de começar, né, B? Lógico. A gente viu antes de começar. Na verdade, terminamos as consultas e falou, acho que dá. Vamos ali em cima. Vamos assim, direto, né? Vamos direto. Exatamente. Não tô fazendo nada ali mesmo. Né? Exato. Vai ficar meio repetitiva a pergunta, mas é interessante porque a gente tem uma pergunta falando sobre abordagem nutricional para transtorno alimentar em adolescente. Tem algum diferencial, alguma coisa? Porque eu acho que é um público que também tem aparecido bastante, né? Criança e adolescente, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? A forma que você fala, a forma que você traz o manejo, mas é muito individual, assim, né? Quando a gente fala de crianças, principalmente, a consulta acaba sendo muito mais com os pais do que com a criança. Porque a criança não tem emocional, né? Um emocional desenvolvido, uma inteligência emocional desenvolvida. A criança tá em desenvolvimento. Então, quem compra a alimentação da casa não é a criança. Não vai no mercado sozinha. Então, é uma educação com a criança e com os pais também, né? Mas é uma conversa. Jamais para uma criança eu vou chegar e vou, toma aqui seu papel. Sua dieta escrita, siga-se direitinho. É uma conversa, são pequenas metas, pequenos combinados que você vai fazendo ali no dia a dia. E trazendo essa criança pra perto, porque criança, pra ter uma confiança em você, é muito mais difícil também. E a criança começa a modificar muito o padrão alimentar pra agradar os pais também, Exatamente. Né? Então ela quer o reconhecimento, ela quer o mérito do atender das criança coisas. vai muito além de atender a criança, né? Exatamente. Porque a maior dificuldade são os pais. São os pais. E é difícil você explicar para um pai, numa consulta,
de que você não vai entregar uma dieta pro filho. É muito difícil. É muito difícil. Eles não entendem. Eles acham que eles precisam de alguma coisa pra fazer E é um Uma cuidado. diretriz, né? Exato. pra Aqui é a fazer com que- regra, É um isso aqui. cuidado que você tem que ter assim, pra mim, criança e adolescente é um cuidado muito mais atencional. Não, isso é engraçado porque eu atendia criança e adolescente, eu até parei um pouco agora, porque via muita criança com déficit de crescimento, buscando tratamento. Sabe qual era o problema do déficit de crescimento da criança? Comida. Falta de comida. comida. Falta de comida. Exato. Baixa caloria. 90%. Aí eu falei, olha, se vier a criança pra querer tratar com déficit de crescimento, vai passar com o nutricionista primeiro. Sim. Depois, se tiver de fato, toda vez a gente ajustava a dieta da criança, não entrava com remédio nenhum, a criança Já. crescia absurdamente. Você Isso é sabe, muito bom. olha que curiosidade, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Isso também é uma aula que eu dou sobre treinamento de força para criança e adolescente. Foi feito um estudo relacionando a ginástica. Ginástica olímpica, porque falaram que a criança é baixa porque ela faz ginástica olímpica. E não, mentira, né? É o contrário. Perfil biológico. Exatamente. Ela faz a ginástica olímpica porque ela é baixa. Já e tem, não o contrário, né? É aquela questão de Charles Darwin e seleção natural. Exatamente. E aí eu fui montar essa minha aula e fui pesquisar sobre isso. Tem um estudo que mostra justamente isso. O que eles fizeram? Eles perceberam que as crianças, elas tinham, as meninas principalmente, elas tinham uma prevalência de baixa estatura praticando ginástica olímpica, não porque elas praticavam ginástica olímpica, mas porque elas gastavam muita caloria durante os treinos e não repunham. Sim. Quando essas crianças entravam de férias do treino, elas cresciam. Por isso que eles ficavam com o controle até nas férias das crianças, quando é alta Exatamente. performance. Sim. Controlava Exato. até as férias das crianças. Não é livre. Exato. Não é livre. Não pode não comer, são não pode férias crescer. livres, Exatamente. Porque diminui o centro de gravidade, né? É impressionante isso, cara. É, E mas é muito legal. Eu acho que a maioria das crianças que eu atendi com déficit de crescimento, tenho duas que tinha de fato, que a gente precisava acelerar o crescimento dela, mas o resto era tudo alimentar. Tudo alimentar. Geralmente E é duas isso. que eu atendi, o déficit era pelo hipotireoidismo. Porque não crescia. A gente ajustou a função tireoidiana das duas crianças, elas estavam ganhando 1 centímetro por consulta. Nossa, Que isso maravilha. é Era muito legal. surreal, era Que muito legal. maravilha. Muito legal, muito legal. Muito legal, mas é... Boa! Vamos pra The última? last one. The Last One. Seguinte, pra tirar 10, eu hein, vou pegar meninas? aqui uma pergunta que eu acho que engloba tudo. Bora. E até a gente pode resenhar um pouquinho aqui sobre ela e depois a gente pode encerrar. A pergunta da Jessie. A Jessie perguntou o seguinte, Jessie Lemosk. Ó, bonito nome. Como calcular o gasto calórico e como controlar o que eu como baseado nesse gasto? Como calcular o gasto calórico? E como controlar o que eu como baseado nesse gasto? Depende. Depende. Eu acho que a gente pode começar o seguinte, calcular gasto calórico existe de várias formas, né? Exato. Sim. Calcular gasto calórico, você pode ter uma calorimetria, você pode ter um Harris Benedict que a gente falou, você pode ter um Cunningham, você pode ter bioimpedâncias, que apesar de ser um método extremamente Bem falho, ele te dá uma... Mas ok, se você seguir um padrão, você Exato. consegue ter uma Exato. diretriz. Exato. E aí, em cima disso, né? Como calcular como controlar o que eu como? Depende. Qual é o seu Depende. objetivo? Exato. É engordar, ganhar massa muscular, é emagrecer, porque daí se for emagrecer vai ter que ter déficit calórico. E assim, se fosse tão simples, só calcular A gente faria uma uma caloria... coisa só pra todo mundo. Não, e não É. teria faculdade, não teria todos esses estudos, não teria todos esses anos, né? Seria muito Aprimoramento, simples. evolução das dietas, Exato. porque Não, a dieta de hoje não é a mesma que você Não vai é, na não é a década mesma de 5 90. anos atrás. E eu trouxe, a gente não falava disso eu trouxe há 5 essa anos pergunta atrás. porque eu acho interessante falar sobre nutrient time, sobre pulse feeding, sobre tudo isso que... Eu ia até comentar exatamente sobre isso. Como é que ela controla essa quantidade calórica? Normalmente pesando o alimento. Sim. Ou porcionando de uma forma adequada. Só. Porque no olho você não vai conseguir. Ah, a comida que eu gosto, eu vou botar 100 gramas até ali, eu vou falar que tem uma e vou encher meu Até prato. porque você vai de acordo com a sua fome. E O as dia que você pessoas tá não com a têm fome, você noção de põe um pouco quantidade. mais. O dia que Mais. você não tá com fome, Exato. você põe um pouco menos. Isso é Exato. óbvio. E o que é o mais comum? Os pacientes vão pelo olho, o que eles fazem? Botam sempre a menos. Sim. Eles sempre erram pra baixo. Geralmente. Aí começa a falar que tá com fome, que a dieta não tá encaixando, que tá perdendo E força. a primeira pergunta, você tá pesando? Essa é a primeira pergunta, você tá pesando? Não, tô seguindo a dieta, mas você tá pesando? Ah, então, mas é porque Não tem o balanço. não tem balanço. Mas né? precisa? É.
Quantas colheres dá? Depende. É. Eu posso pegar uma colher desse tamanho e botar pra dentro. Assim, ó, uma colher de sopa. Minha sopa eu tomo com essa colher aqui do tamanho de um palmo. Falo, pra não errar, a melhor Até coisa é porque a pesar. parte de... Uma vez o Heraldo me falou uma coisa que eu fico na minha cabeça até hoje. Eu tava perguntando exatamente isso pra ele. Nossa, mas você põe... Isso na época do estágio, né? Você põe tudo em gramas e tal. Ele pegou e falou assim... Eu coloco porque as pessoas... geralmente querem um objetivo específico. E, por exemplo, eu coloco... Vamos supor que eu coloco uma maçã pequena aqui. Uma maçã pequena pra mim pode ser uma coisa, uma maçã pequena pra ele pode ser outra. Exato. Sim. Total. Então, isso muda muito. Quando você coloca em grama, é aquele grama e pronto. Acabou, não tem... é igual pra todo mundo. É igual pra todo mundo. Então, faz muita diferença essa questão de controlar e pesar. Isso é interessante porque eu vi esses dias, de verdade, eu vi uma taça de vinho que cabe uma garrafa de vinho Eu dentro. vi isso. Eu vi. Vocês Eu viram vi. isso? Vi. Eu E aí sou o velho. nutricionista, então, vira pra pessoa e fala assim, você pode tomar uma taça Aí a de pessoa vinho chega por com final, aquela taça. por final de semana. mas é. Aí a pessoa chega com aquela taça, entendeu? Exato. Então não, você não pode tomar uma taça de vinho, Aquela- você pode tomar 120 20 ml. Exato. Pronto. Você só pode resolvido. comer um pedaço de pizza, só não cortar a pizza. Exato. É verdade. É um pedaço. Gostou? Exato, é um pizza. pedaço. Se pegar na pizzaria, não esse- manda essa cortada, comparação porque eu só foi posso comer um perfeita. pedaço. Mas é verdade, porque Manda se você um fala tudo assim, num não, pedaço aí só. você imagina, porque assim, de vez em quando eu falo pros meus pacientes assim, ele fala, pô, vou sair no final de semana, eu falo, meu, come 2 pedaços de pizza e uma taça de vinho, tá resolvido. Você não vai prejudicar a sua dieta tanto assim. Aí o cara leva a taça de vinho, cabe uma garrafa de vinho, Corta a pizza E no a meio. pizza do Bernardo. e a pizza do Bernardo, que ela não corta, então você pode comer, entendeu? Ele pede 2 pizzas. Exato. Um pedaço é uma pizza inteira e o outro pedaço é outra pizza. Aí você- Uma doce e uma salgada. Exato, você fudeu com a dieta. Jesus. Exato. Então, por isso que a gente coloca em gramas. Justamente porque aí não tem pra onde a pessoa escapar. Porque 120 gramas é 120 gramas em qualquer Qualquer lugar lugar. e em qualquer balança. Exato. Só na lua que não. Entendeu? Se for falar de espaço, eu gosto. Mas a questão é essa. Sim. Então, vale a pena, mas é isso, Jesse. Várias coisas entram nessa pergunta. O mais interessante seria você procurar um profissional. Você tira da minha língua, agora assim, você arrancou. Exato, procurar um profissional que pudesse, primeiro, calcular o seu gasto pra você, porque às vezes você vai usar também a equação errada. Não Sim. joga no Google, não, que isso aí não Exato. funciona pra nada. Né? Porque tem a equação para nadadores albinos noruegueses de 20 anos. É verdade, tem a equação dos pastores africanos que vivem no Sudão. E tem a equação, porque, cara, os caras... Igual o dobra cutânea. Dobra tem vários cutânea, protocolos diferentes, exato. Tem a né? dobra cutânea das velhas que pescam bacalhau só nas No madrugadas. Himalaia. Exato. Aí você fala, pô, não serve pra mim. Então você tem que, primeiro, procurar um profissional que tenha o conhecimento pra te ajudar. pra te indicar o cálculo certo. E segundo, essa pessoa vai ser adequada para fracionar suas refeições, calcular seu macronutriente. Entender seu objetivo, Exato. o que você Seu objetivo. busca. Acho que essa é a frase aí final de tudo que a gente conversou. Procurar um profissional capacitado para te ajudar em qualquer processo, independente do seu objetivo. Exatamente. E isso eu costumo falar isso para os pacientes, eu vou falar aqui também. Procura profissional, pessoa que fez faculdade, se especializou e tudo mais. Sim. E aí é simples e fácil de vocês entenderem. Vocês entrariam no avião de um cara que fez um curso de 20 minutos ou um final de semana e pilotar para você? Jamais. O cara estudou muito para pilotar um avião. Exato. E aí você entra lá porque o cara tem o quê? Know-how e estudos para isso. Agora você vai procurar um cara que fez um curso de final de semana, se diz especialista na dieta X e vai te prescrever alguma coisa? Ou às vezes nem é nutricionista, né? Exato. Ou... Não, fez um cursinho de final de Exato. semana. Carga horária é 20 horas. Exatamente. Sim. E Então, gente, profissional Inventando faz diferença. protocolos. Exatamente. E pegando o gancho já nessa sua frase, nessa sua Polêmica. muito boa, eu digo, procure bons profissionais. Temos 2 aqui, e aí o que a gente queria saber de vocês é o Boa. seguinte, onde a gente acha vocês? Redes sociais. Bebela, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Isabela Bosa. Lá eu compartilho muito sobre minha vida pessoal e a minha profissional, porque eu acho que deve existir essa conexão também de eu como pessoa e eu como profissional. Uhum. Então as pessoas me acham por lá. Arroba Isabela Isabela Bosa. Bosa. Bosa com 2 Es? Com 2 Es. Já tá na tela, tá o na Luquinhas tela. é Já um tá na monstro tela. de videomaker. Olha lá, o Luquinhas Só fazer assim, ó, assim, ó, batendo que ele já... peito aqui, ó, é Exatamente. comigo. O arroba tá aqui embaixo, arrasta pra cima. A blogueirinha agora. Ô Van, você, onde a gente te acha? Qual que é o seu Instagram? O meu é Vanessa Benê. Arroba Benê. Vanessa Benê. Tá aparecendo embaixo também. Também tá já aparecendo tá aqui aparecendo embaixo. embaixo. Arroba Vanessa Benê. E também acha a gente no contato da clínica, né? Estamos Exatamente. aí
então... Pelo site. Pelo Pelo site da site. clínica, pelo WhatsApp da clínica, Boa. Pelo pelo E eu fico Instagram da aberta e eu clínica. acredito que a Vã também, quem quiser tirar dúvidas Claro. e em Isso, particular mandar o e seu tudo mais, direct. Mande. pode Mande. mandar que eu sempre respondo tudo. Perfeito. Boa. Carequinha, onde eu te acho? Você me acha na Clínica Muse. O meu Instagram é @Bernardo Palmer, tá? Mas você também pode me achar no @ocarecacast. Todas as perguntas que vocês tiverem, pode mandar em qualquer um dos dois. Eu também respondo todo mundo, mas eu demoro, porque é muita Ai, mensagem é. no telefone, É. tá? E Carequinha, onde a gente te acha? Vocês me acham no @Heraldo _ eu ia te zoar, mas deixa quieto. Vocês me Eu acham também no... ia ter que te usar, porque eu também tenho uma piadinha disso. Bora, vambora. Vocês me acham no @Heraldo _ Albuquerque ou também no @OCarecaCast. É isso aí. Estou à disposição, mandem suas perguntas, também demoro para responder, mas eu respondo. A gente O responde, importante não é responder. Exato. Não leve pro É. pessoal. Não leve pro pessoal. De verdade. É muita Exatamente. coisa, gente. Muita coisa. A são demanda muita, é grande. muita mensagem no WhatsApp, É. então não levem nada pro pessoal. É demanda mesmo. Boa, pessoal, estamos finalizando mais Mais um um. episódio de O Careca Cast. Queria agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi gravado, não estamos ao vivo, mas na próxima semana estaremos novamente, na próxima sexta-feira, ao vivo com vocês. Queria agradecer Luquinhas, Obrigado, o monstro Luquinha. do videomaker, o monstro da edição, o cara que faz com que isso aconteça por trás das câmeras. Queria agradecer ao Careca do meu lado É aqui, nóis, por Carequinha, mais uma vez sucesso, juntos. tamo junto. É isso aí. Meninas, mais Muito uma obrigado, vez. meninas. Obrigada. Espero que vocês Obrigada tenham a vocês gostado, pelo que espero que convite. seja o Adoramos, primeiro foi muito convite legal. de vários. Espero que Isso aí. esperamos Com ver vocês certeza. mais vezes aqui. Me chamem mais vezes que eu... E, pessoal, depois façam o teste do chocolate e deixem o comentário embaixo aqui como é que me ficou. conta como que foi a A gente experiência. lê Eu vou ficar todos. feliz de ler. A gente De lê os verdade. comentários, beleza? É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, grande Tamo abraço junto. Beijo. e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau!